Agora, Fórum Band de Mobilidade Urbana. Oi, muito bom dia para você. A gente começa agora o Fórum Band de Mobilidade Urbana. Esse talvez seja um dos assuntos que mais aflige quem mora aqui na nossa região metropolitana, porque mexe diretamente com a nossa rotina. O tempo que a gente passa no trânsito, também o quê? O preço da tarifa, a qualidade, claro, do transporte e também as obras que mudam o nosso caminho todo dia. E é uma questão que atinge todas as classes sociais, sem exceção, dos mais pobres aos mais ricos. Hoje, aqui nos estúdios do Grupo Bandeirantes, em Belo Horizonte, a gente reúne pela primeira vez e ao vivo os prefeitos das 4 maiores cidades da Grande Belo Horizonte, além também do secretário de Infraestrutura e Mobilidade aqui do Estado. Eu gostaria de agradecer aqui, portanto, a presença do secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, o Pedro Bruno. Secretário, bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, um prazer estar aqui hoje. Satisfação é toda nossa. Também aqui conosco o prefeito de Betim, o Heron Guimarães. Prefeito, bem-vindo, bom tê-lo aqui novamente. Bom dia, muito obrigado. Eu agradeço também a presença de todos e saúdo a todos os prefeitos, colegas e ao secretário. Prefeita de Contagem, Marília Campos, bem-vinda, Marília. Bom dia, Lucas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. O prefeito de Nova Lima, João Marcelo. Tudo bem, João? Bem-vindo. Bom dia, Lucas. Bom dia quem nos acompanha na TV, nos canais da internet. Uma honra poder estar aqui nesse debate. E fechando aqui, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião. Prefeito, mais uma vez, bem-vindo aqui à Band. Bom dia. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado, Lucas. Obrigado à direção da Band pelo convite. E parabéns, né, pelo evento, porque discutir a mobilidade em Belo Horizonte, na Grande Belo Horizonte, é um evento. É verdade. E num horário que talvez seja um dos mais complicados, né? Comecinho aí da manhã. Conjuntas, essas cidades, com os respectivos prefeitos aqui, tem quase 3,5 milhões de habitantes, mais da metade da população da nossa região metropolitana, de cerca aí de 6 milhões de pessoas. Além da nossa transmissão na TV Band Minas, estamos ao vivo no YouTube, no canal Band Minas. E a você que estava acompanhando, inclusive, agora há pouco o Bora Brasil neste horário, a gente pede licença para preenchermos este espaço com essas discussões sobre um dos assuntos de fato mais relevantes aqui da nossa região metropolitana, que é a mobilidade. Pessoal, eu queria começar com uma fala inicial aí de todos vocês. Mas antes, vamos trazer aqui uma reportagem, porque quando a gente pensa o quê? Em mobilidade, talvez a coisa que venha à nossa cabeça é o quê? É o tempo, que hoje é o ativo mais importante que a gente tem, ainda mais com essa correria do nosso dia a dia. E quando a gente perde tempo dentro de um engarrafamento, ninguém merece, não é nem um pouco agradável e todos nós já passamos por isso, talvez até os senhores nesta vinda aqui para Bandeirantes, no alto da Avenida Raja Gabalha. Vamos conferir juntos, então, essa primeira reportagem para a gente dar o start aqui na nossa conversa. Na correria do dia a dia, o cansaço de quem gasta cerca de 3 horas diariamente só em deslocamentos de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Todo dia eu tô chegando atrasada no serviço, quanto disso aqui, ó. Tô aqui, ó, lá em dentro, 30,55 lá, ó. Até descer aqui para sair lá embaixo, lá embaixo, lá, difícil demais a hora, ó. Aqui, ó, tchau pra você. É como se fosse uma viagem do bairro Califórnia, na região noroeste de BH, até o Buritis, na região oeste. É cansativo, né? Cansativo, mas tem que trabalhar. Carros, motos, ônibus e caminhões. Diferentes tamanhos que tentam dividir o mesmo espaço. Em meio aos congestionamentos, gente como o Sidney, que também necessita de 2 ônibus para chegar ao bairro Buritis, mas vem de Raposos, na região metropolitana. Amanhã eu largo serviço 7 horas, eu chego em casa 8h30, quase 9. Para mim ir e para voltar, o trânsito é horrível. Dados do último censo, divulgados pelo IBGE há pouco mais de um mês, mostraram que em 7 das 10 cidades mais populosas da Grande BH, mais de 30% das pessoas gastam de 30 minutos até 1 hora de deslocamento até o trabalho. Esse dado é maior que a média brasileira, que está na casa dos 20% entre aqueles que têm rotina parecida. Em BH, 32% dos trabalhadores
trabalhadores levam esse tempo para chegar ao trabalho. Outros 17% levam até 2 horas. Em Contagem, 31% das pessoas levam até 1 hora e 16% até 2 horas. Em Betim, 28% e 15% dos trabalhadores, respectivamente, levam esses tempos. Já em Nova Lima, 30% leva até 1 hora no trânsito para conseguir chegar ao trabalho e outros 13% podem levar até 2 horas todos os dias. Para esse especialista em mobilidade urbana, o deslocamento cada vez mais demorado tem raiz na expansão da região metropolitana. O que a gente tem hoje é a cidade que ela está crescendo, espalhando, indo cada vez mais para a periferia, para o entorno e cada vez mais pessoas tendo que vir. E quando você trazer muita gente para o mesmo lugar, para a mesma direção, de muito mais longe, o transporte vai ser muito mais robusto. Em todo o país, são cerca de 14 milhões de brasileiros que dependem do ônibus para se deslocarem no dia a dia. Esse meio de transporte fica atrás apenas dos carros, que são a preferência de mais de 21 milhões de pessoas. Na Grande BH, o transporte público predominante é justamente o ônibus. Fica em torno de 1 hora e 10, fora o itinerário que é muito, assim, pra gente que mora no bairro Sapucaías, por exemplo, o ônibus dá volta demais da conta. Eu poderia ter 3 linhas que fizessem um bairro, mas ele vai no bairro e volta, vai no bairro e volta. E como a demanda está espalhada, aquele ônibus voltaria muitas vezes muito mais vazio do que deveria ser, a eficiência econômica. E muitas vezes você acaba fazendo uso desse artifício para conseguir atender mais pessoas que moram nessas casas. O transporte ele é um fenômeno multitemático e multitecnológico. De que forma? Não tem uma solução única. Só que a solução, eu posso usar um BRT, eu posso usar um transporte por micro-ônibus que chegue numa estação. Eu posso ter uma estação de bicicleta para o cara pegar a bicicleta dele, chegar na estação e pegar o ônibus depois. Tudo isso tem feito com segurança e eficiência. Haja paciência, né? Bora então começar aqui as nossas conversas, nossas discussões. Queria começar com o secretário Pedro Bruno. Pensando até na secretaria dele, é responsável por essa integração metropolitana, tentar melhorar um pouco esse caminho que não está fácil, hein, secretário? Lucas, primeiro, mais uma vez, parabenizar a Band por essa discussão. Para mim é uma honra representar aqui o governo do Estado nesse debate tão importante que é para falar de mobilidade urbana na nossa região metropolitana, cumprimentar aqui os prefeitos e dizer o seguinte: a gente vive no 3º maior aglomerado urbano do Brasil, que é a região metropolitana, 6 milhões de pessoas que vivem e se deslocam diariamente e, infelizmente, o que a gente vê? Cada dia a gente gasta mais tempo no trânsito do que gostaria, em detrimento de mais tempo produtivo no trabalho, mais tempo de qualidade com as famílias. A região metropolitana de Belo Horizonte hoje é considerada a 3ª metrópole com o pior trânsito. A gente só perde para São Paulo e Recife. E esse contexto está inserido dentro de um contexto nacional. Por exemplo, se a gente pegar um dado da Confederação Nacional do Transporte, Lucas, sim, em 2017, 50% da população brasileira nas metrópoles se movimentavam via transporte público, 50% via transporte individual. O dado do ano passado aumentou de 50% para 68% a população que se desloca individualmente. O que isso significa na prática? Mais moto na rua, mais carro na rua, mais congestionamento, menos gente usando o transporte público, menos gente no ônibus, menos gente no metrô. Então, o custo do sistema fica mais caro, a tarifa sobe, mais necessidade de subsídio. O que a gente tem? Perda de qualidade de vida. Eu falo que a mobilidade urbana, além de... ele é um problema também social e de saúde pública. Social por quê? Hoje a gente vive aqui na região metropolitana o que eu chamo de fenômeno da segregação social. Quanto mais distante o trabalhador mora do centro, menos oportunidade de emprego ele tem. Por quê? Ele tem um custo mais alto da passagem e ele tem o tempo de deslocamento. Hoje o trabalhador sai de casa para trabalhar, ele sabe a hora que sai, mas não sabe a hora que ele vai chegar no serviço. Uma perda de produtividade que impacta até em economia mesmo também, né, secretário? Com certeza. E quando a gente fala de saúde pública, um dado para mim que é alarmante, é uma tragédia silenciosa que a gente está vivenciando. O número de motos nas regiões metropolitanas multiplicado por 4 nas últimas 2 décadas. E o que a gente vê? O dado do Ministério da Saúde. O motociclista, quando se envolve num acidente de trânsito, tem aí probabilidade de 20 a 30 vezes mais de ter um acidente com vítima fatal do que um condutor de um automóvel. Quando a gente olha para os nossos hospitais públicos, 70% do atendimento de trauma está associado a motociclista. E eu falo que é uma guerra silenciosa que a gente vivencia
E muitas das vezes esse motociclista, quem aqui não conhece uma história triste, né, de um motociclista jovem, geralmente são jovens, aí 18 a 35 anos, que ficam incapacitados, né, que perdem suas vidas, né? Agora, tem solução? Claro que tem, né? E eu falo que para a região metropolitana, né, os tomadores de decisão para essa solução estão aqui. Por isso que é muito importante esse esforço de integração. A gente tem experiências bem-sucedidas mundo afora, no Brasil, né? Então não precisamos inventar a roda, precisamos trabalhar e somar esforços, né? E essa é a visão do governo do Estado. Sim. Eu espero poder explorar isso aqui ao longo do debate, mas eu queria, para finalizar aqui minha fala inicial, destacar 2 grandes projetos estruturantes do governo do Estado, que é a expansão do metrô de Belo Horizonte, né? Então mais de 20 anos sem avançar, hoje nós estamos com as obras a todo vapor. Vamos falar sobre isso aqui ainda. E a construção do rodoanel metropolitano, né? São obras que vão ser as maiores intervenções da história da região metropolitana de Belo Horizonte em termos de transformação da mobilidade urbana. Mais de 10 bilhões de investimentos somados os 2 empreendimentos em valores presentes e, para além disso, né, o esforço de integração. Então a gente tem feito um esforço que é fundamental, né, cada um de nós trabalhar de maneira integrada, né? O que é que o cidadão quer no final do dia? Ele quer ter um serviço, né, um transporte público de melhor qualidade, né? Ele quer ter previsibilidade, saber que vai sair do ponto A e do ponto B e chegar em X tempo, né, sem nenhuma intercorrência. Eu tenho certeza que se a gente trabalhar de maneira integrada, nós vamos conseguir avançar nisso. Agora, é um tema que se evolui aí há décadas, né? Então também não tem solução da noite para o dia. Precisamos trabalhar junto, então vamos, né, fazer um ótimo debate aqui hoje. Vamos começar ouvindo aqui os nossos prefeitos. Queria ouvir o prefeito de Nova Lima, João Marcelo, cidade que todas aqui, obviamente, né, mas pelo menos no limite ali de Nova Lima com Belo Horizonte, quem tem que passar por ali, né, prefeito, não é nada fácil. Queria ouvi-lo aqui, essa fala inicial, pelo menos. Bom, mais uma vez, bom dia a todos, né, nessa oportunidade de um bate-papo sobre mobilidade urbana, e eu acho que o secretário usou ali uma questão que é relevante. Mobilidade urbana está atrelada à qualidade de vida, né? Quantos milhares e milhões de cidadãos utilizam do transporte público para acessar os seus estudos, o trabalho, um serviço de saúde, e o impacto desse tempo no trânsito. Eu falo muito que a cidade, ela responde a estímulos. E é claro que nós vamos poder abordar durante o debate aqui as obras de infraestrutura que estamos fazendo em Nova Lima, mas quando eu falo que a cidade responde a estímulos, eu faço um paralelo com uma questão de saúde. Quando a gente se alimenta mal, ao entupimento das veias e a gente faz um cateterismo, a gente resolve temporariamente, mas se a gente não mudar os hábitos de saúde, aquele problema vai retornar. Então, por mais que a gente abra vias, abra novas estradas, a gente precisa mudar a concepção da lógica e passar a e enxergar que o transporte público de qualidade, com preço acessível, com frota renovada, é o que vai, de fato, nos trazer uma melhoria na mobilidade urbana. O que a gente percebe a cada vez mais é o alto volume de veículos, carros e motos nas ruas. E isso é o estímulo que nós estamos provocando nas cidades quando não tem um transporte público de qualidade. Verdade. Né? Então, eu defendo muito, claro, essas obras de mobilidade que são fundamentais e que a gente tem encarado isso em Nova Lima, em parcerias como com a Prefeitura de Belo Horizonte, também com o Governo do Estado, mas, sobretudo, eu faço uma defesa muito forte que a gente precisa, com a sinergia que esse fórum promove, enfrentar as melhorias do transporte público, sejam eles do metrô, dos ônibus, do BRT, enfim, aquilo que de fato atende à massa da população, e aqui a gente vai ter oportunidade também de apresentar o nosso caso lá em Nova Lima. Ótimo, a gente vai ter muito tempo para falar também de Nova Lima. Vamos ouvir agora o prefeito de Betim, Heron Guimarães, essa palavra inicial dele, essa consideração inicial, prefeito. Bom dia a todos novamente. Betim é uma cidade grande geograficamente, nós temos aí mais de 340 quilômetros quadrados de extensão, com áreas rurais, com áreas urbanas que a gente tem que interligar. É uma cidade pendular, como todos nós, Contagem, Nova Lima. Estamos aqui tendo essas dificuldades. Cerca de 30% dos nossos ônibus são do transporte convencional, outros 70% são de microempresas, então tem essa dificuldade a mais, que é um diferencial da nossa cidade. Nós temos vias importantes, né, artérias importantes como a 381, como a 262, como a própria VLI, né, a ferrovia da VLI, que congestiona muito nosso transporte. Nós temos aí a perspectiva de um rodoanel que tem as suas polêmicas, que a gente tem que trabalhar nessa integração. Então é uma cidade que, ao longo de muitos anos,
passa por uma dificuldade. Existe uma empresa que explora o serviço lá há mais de 40 anos, então a gente tem que trabalhar isso. Estamos num processo licitatório moroso, uma dificuldade muito grande de entender a Câmara de Compensação Tarifária, de termos uma bilhetagem eletrônica que seja de posse do próprio município. Então, nós estamos com esses desafios atuais, mas entendemos que a integração é o que vai fazer a diferença, mesmo porque a grande reclamação da população de Betim é justamente o transporte intermunicipal e essa dificuldade de sair do centro da cidade e chegar na capital, o que hoje eu, por exemplo, saí de casa pouco antes das 7 horas e cheguei aqui na Band às 8h20, 8h30 de carro. Então, essa é a situação real da região metropolitana e Betim, inserida dentro dessa região, tem feito as suas ações pontuais, mas se não houver uma integração e uma mediação superior que envolva os municípios e, sobretudo, o Estado, a gente vai estar enxugando gelo. Vamos ouvir a prefeita de Contagem, Marília Campos. Até como curiosidade, prefeita, a senhora em Contagem, o trânsito vindo para Belo Horizonte também de manhã, meu Deus do céu, foi difícil chegar aqui hoje. Eu gastei 1 hora de carro. Puxado. Olha, quando a gente fala, Lucas, em mobilidade, acho que a gente, pelo menos, nós devemos colocar 3 aspectos. O primeiro, a questão do trânsito, que todo mundo reclama, seja quem está no ônibus, seja quem está na bicicleta, na moto ou no carro. Todo mundo reclama do trânsito porque ele rouba o nosso tempo, né? Que pode ser dedicado ao lazer, a ficar com a família, a garantir qualidade de vida, ou a dormir, né? Ou a trabalhar também, porque as pessoas reclamam que chegam atrasadas no trabalho, né? Então, nós estamos falando de trânsito, que é pesado para todos. Nós estamos falando também do deslocamento das pessoas, que está cada vez mais comprometido, né? Seja porque o transporte ou é o carro individual, ou é o ônibus que diminui a quantidade de linhas, ou porque ele não está integrado, ou porque ele está oneroso, enfim. Então, nós estamos falando do deslocamento das pessoas. E estamos falando também da questão ambiental, que a gente não pode esquecer disso. Uma vez que a emissão de gases na atmosfera, ela compromete cada vez mais a questão do clima, né, provocando aquecimento global. Então, nós estamos falando de 3 aspectos. Então, para não falar só de problemas, nós temos que começar a discutir soluções, né? Soluções passam por diversas alternativas, mas nós não podemos pensar numa solução que não seja, em primeiro lugar, discutir uma governança metropolitana. Hoje, por exemplo, em Contagem são 200 linhas. Apenas 60 linhas são de responsabilidade do município. 159 linhas são de responsabilidade do Estado que está aqui presente. E o cidadão não sabe para quem que ele reclama, porque ele não sabe se o ônibus amarelo que ele toma é do município ou se é do Estado, para quem que ele reclama. Então, tem que ter uma governança metropolitana. Contagem hoje faz um investimento de 700 milhões, ampliando vias, ampliando viadutos, construindo terminais e estações, todas elas na perspectiva da integração. Estamos para celebrar um convênio com o governo do Estado para ver se a gente integra e faz, de fato, a tarifa única valer para que o cidadão tenha esse transporte melhor. Né? Então, nós precisamos pensar também em outras modalidades. A região metropolitana de Belo Horizonte talvez seja a única do país que prevalece o ônibus, uma vez que o metrô atualmente só tem a expansão para Contagem. Nós estamos lutando para garantir mais expansão, mas nós temos que pensar no trem que vá até Betim, nós temos que pensar em VLT, que vá até Nova Lima, nós temos que pensar na expansão do metrô, porque se prevalecer apenas o ônibus, nós não vamos avançar na mobilidade. Então, hoje, a discussão que nós fazemos, né, que envolve as cidades através da agência metropolitana, que envolve a CEINFRA através do governo do Estado, ela é fundamental. Lembrando que o nosso cidadão, ele
Ele não é um cidadão que vive somente numa cidade. Ele mora em Betim, trabalha em Belo Horizonte e trabalha e estuda, né, em Belo Horizonte. Então, ele é um cidadão metropolitano. Então, as soluções, elas não existem apenas para uma única cidade. Elas têm que ser compartilhadas e integradas. Ótimo. Daí a relevância até de a gente estar juntando esses 4 prefeitos das 4 maiores cidades e o secretário de infraestrutura. Para fechar, prefeito de BH, Álvaro Damião. Olha, eu fiquei atento à reportagem e um especialista que foi entrevistado, ele falou sobre o tempo gasto, por exemplo, de Nova Lima, né, daquele que sai de Nova Lima, 2 horas, 1h20, 2 horas aproximadamente. Com certeza ele trabalha em Belo Horizonte. Por quê? Ele não precisa desse tempo todo para andar dentro da própria cidade. E isso é com Nova Lima, isso é com Contagem. Quando a gente discute a região metropolitana, Belo Horizonte tem que entender, e Belo Horizonte não entendia assim, tanto que Belo Horizonte não participava dos movimentos da Granbel. Belo Horizonte tem que entender que ela pode ser o coração disso tudo, mas ela não vive sozinha. Belo Horizonte não vive sozinha. Nós temos que trabalhar em conjunto para resolver um problema que é nosso. Que é nosso de quem? É nosso de Belo Horizonte, é nosso de Contagem, é nosso de Nova Lima. E é isso que eu venho fazendo. Durante muito tempo, e aí não é só Belo Horizonte, durante muito tempo nós não conversávamos, nós não fazíamos isso aqui que estamos fazendo. E isso aqui fez com que nós perdêssemos o trem do tempo. O que aconteceu? São Paulo evoluiu, Rio de Janeiro evoluiu e Belo Horizonte, a região metropolitana, ficou parada no tempo. E por que ficou parada no tempo? Porque o governo federal não conversa com o governo estadual. O governo estadual não conversa com o governo municipal. Aí quando elege um do governo municipal, não conversa com o estadual. Aí depois não conversa com o federal. E isso fez com que nós ficássemos parados no tempo por muito tempo. Parado no trânsito? É isso aí, parado no trânsito, discutindo, politicagem. Foi isso que fez com que nós não tivéssemos o nosso metrô. Por que São Paulo tem, por que o Rio tem? Por que eles aproveitaram a Copa do Mundo para poder fazer as expansões? Por que Salvador tem? É inadmissível a 3ª maior capital do Brasil, a região metropolitana de Belo Horizonte não tem um metrô, nós temos um trem. A verdade é que nós temos um trem. O que nós vamos fazer agora é a expansão de um trem, que leva ainda mais pessoas para a região de Contagem e para a região de Betim. E para as outras regiões. Só estamos ligados ali? Cadê a ligação com Venda Nova? Cadê a ligação com o Barreiro? O lado norte. O lado norte da cidade. Né? E nós temos que pensar assim, nós temos que pensar, fazer isso aqui que nós estamos fazendo agora, dialogar. Eu converso com o governo estadual, eu converso com o governo federal, buscando o quê? Soluções para a minha cidade e, consequentemente, para a região metropolitana. Nós não vamos conseguir resolver esse problema, sabe por quê? Porque esse problema não é nosso, esse problema é de todo mundo. E não é de todo mundo aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana. Isso é do mundo inteiro. Isso é do mundo inteiro porque nós vivemos novos dias, nós vivemos um outro momento, nós vivemos um momento em que as pessoas têm outros transportes e que antes não tinham. Antes elas dependiam somente do ônibus e do metrô. Quando não tem o metrô, no caso de Belo Horizonte, da região metropolitana, somente do ônibus. Hoje não, hoje ela vai dividir com outras 3 pessoas que moram no mesmo quarteirão dela, o Uber. Ela vai pegar a moto, ela vai pegar o moto Uber. Então ela vai de outra forma para o trabalho dela. E isso é realidade. Não tem como você lutar contra isso, não tem como você falar que vai voltar. Nós vamos melhorar todo o sistema de ônibus de Belo Horizonte, da região metropolitana. Isso é utopia. E que a pessoa vai deixar de andar num carro com 3, 4 pessoas para poder chegar no serviço dela, isso é utopia. É o que eu acho. Sim. O que eu penso? Que nós temos que fazer a nossa parte. Belo Horizonte faz de que forma? Entendendo que o problema é da região metropolitana inteira e que Belo Horizonte tem que participar desse problema, nós conseguimos a municipalização do anel rodoviário. O primeiro impacto que nós fizemos foi a municipalização do anel rodoviário. Porque o anel rodoviário não vai atender Belo Horizonte. O anel rodoviário vai atender Belo Horizonte e toda a grande Belo Horizonte. Você vai falar sobre ele também. E por que municipalizar o anel rodoviário? Para a gente poder ter a responsabilidade de falar por ele. Aquilo que a Maria acabou de falar. Você não sabe se você reclama se o ônibus é do Estado, se o ônibus é da Prefeitura. O anel rodoviário tinha um problema, com quem que a gente reclama? A gente reclama no DENIT, o DENIT não responde. Por quê? Porque ele tem 50 anel rodoviário para ele poder tomar conta. Então nós conseguimos a municipalização do anel rodoviário, conseguimos o financiamento para poder fazer as obras estruturantes que temos que fazer e vamos investir ali R$1 bilhão
no anel rodoviário, aproximadamente, para resolver os problemas dele e os vários outros problemas. Na mesma entrevista que o rapaz deu ali, ele falou que isso não é um problema. Você não vai resolver o problema de transporte público, não vai resolver o problema do engarrafamento só com ônibus, só pensando em ônibus em vias. Você tem que pensar em quê? Você tem que pensar numa nova Lagoinha, você tem que pensar numa nova Concórdia, você tem que pensar no novo Carlos Prates. Sim. Você tem que trazer as pessoas para morar próximas do centro. Você não pode permitir com que as pessoas vão morar ainda mais longe do centro da cidade. Eu tenho que trazer essas pessoas para o centro para elas morarem mais próximas do serviço. E é isso que nós estamos fazendo, atacando em várias frentes. Prefeito, várias frentes. Só até para a gente continuar a manter a dinâmica aqui, até pela questão do nosso tempo, agradecendo aqui essa consideração inicial dos prefeitos e também do secretário. Vamos colocar agora todo mundo aqui nessa conversa. Aí eu peço, assim, vai ser uma conversa mesmo. Quem quiser pontuar alguma coisa com relação ao que o outro trouxer, fica bacana também. Eu queria trazer um ponto que é até interessante o secretário estar aqui e os prefeitos também para comentar em cima, porque nessa primeira reportagem a gente viu muita gente que está no ônibus e fica naquele sufoco, naquela peleja. É gente que sai de Betim, passa por Contagem para chegar a Belo Horizonte. E nisso ele pega o ônibus de Betim, que tem um cartão lá de Betim, tem um cartão lá de Contagem, aí tem um cartão aqui de Belo Horizonte, e ninguém aguenta isso. Tem gente que às vezes tem 3, 4, 5 cartões para conseguir chegar no trabalho, se ele morar em alguma cidade da região metropolitana. Será que não está faltando? Bom, será não, eu sei que está faltando isso. A gente não tem um bilhete único aqui, em que a pessoa que mora em Raposos, Betim, Contagem, Nova Lima, BH, consiga deslocar com um cartão só. Por que isso não aconteceu até hoje? Será que a gente vai conseguir isso em algum momento? Quem quiser puxar aqui pode ir, a gente vai conversando. Eu digo que talvez seja a única ação imediata que nós, prefeitos e governo do estado, possam fazer. Sim. Podemos fazer, né? Acho que é o mais fácil. E tem também soluções criativas. Eu venho para Belo Horizonte quase todos os dias. Na saída da Praça da CEMIG, da trincheira de Contagem, você tem o acesso ao anel rodoviário, que foi municipalizado agora. Ali tem uma curva de 90 graus. Se você desapropria 3 imóveis ali e faz um gavião, não sei se o termo técnico é esse, você faz um gavião ali, você já tira pelo menos 20, 30% de congestionamento da Avenida Amazonas. Isso é uma coisa muito fácil de ser feito. Mas precisa também criatividade, precisa boa vontade, precisa das pessoas consumirem essas vias, entenderem o que é viver entre Betim, Contagem e Belo Horizonte e usar, no meu caso, o trânsito, mas no caso da maioria da população, o transporte. Então são soluções tecnológicas que podem ser feitas. A integração do cartão talvez seja a única que a gente consiga fazer de forma imediata. E soluções mais criativas como essa, que eu estou falando dos 90 graus para entrar no anel rodoviário, também é uma solução que eu acho que é barata, mas que falta paternidade. Quem faz isso? A Prefeitura de Contagem não é, porque ele já faz parte de Belo Horizonte. Belo Horizonte depende do Estado. Então são coisas elementares e básicas. É por isso que nós lutamos, do jeito que lutamos, para poder municipalizar o anel rodoviário. Sim. Porque quem faz isso? Antes ninguém fazia. Ficava solto. Antes ninguém fazia. Quem tinha que fazer é o DENIT, quem tinha que fazer é o governo federal. E a gente dependia da boa vontade. Hoje não. Essa intervenção, por exemplo, dita pelo Heron, já está no projeto da Prefeitura. Ótimo. É isso São aí. todas as 8 intervenções que vamos fazer. Nós vamos começar pelo Pontilhão, em parceria com o governo do Estado. E aí eu peço encarecidamente ao governo do Estado, ao Pedro Bruno, porque nós vamos passar o metrô por ali. Nós vamos passar o metrô por ali. Nós precisamos de resolver o problema do Pontilhão do Betânia antes. Porque depois que passou o metrô, aí acabou. Aí não tem como jeito. Mais discutir aquele pontilhão. Então nós temos que discutir o Pontilhão do Betânia antes de passar o metrô por ali. E essas mudanças que a gente vai poder fazer a partir de agora é porque a gente conseguiu essa municipalização. É isso que a gente tenta explicar para as pessoas. Às vezes as pessoas pensam aqui, municipalizou o anel rodoviário. O que mudou? Muita coisa mudou. Sabe quantas toneladas de lixo, Heron, Marília? Sabe quantas toneladas de lixo nós já retiramos em menos de 6 meses do anel rodoviário? Chuta. Não tenho ideia. 1.100 toneladas de lixo. 1.100 toneladas de lixo que estava à margem do anel rodoviário. Aí eu te pergunto, aonde que estava isso? Aonde que estava isso? Era isso que entupia o anel rodoviário. Era isso que fazia com que os alagamentos aconteciam no anel rodoviário, em boa parte deles. Hoje, por exemplo, nós temos um alagamento ainda na região de São Gabriel, que é coordenado pelo DENIT, porque a nossa municipalização vai até a Cristiano Machado.
aquela parte de São Gabriel não pega. E ali a gente precisa de uma grande obra para poder resolver aquele problema de alagamento ali. Quando a gente fala quando esse fórum debate a mobilidade urbana, é justamente isso. É as pessoas entenderem que não é Belo Horizonte que vai resolver, não é Contagem, não é Betim, não é o Estado, não é o governo federal. Somos todos juntos. Do mesmo jeito que eu falei que eu consegui R$1 bilhão pro anel. Com o Banco BRICS, com a presidente Dilma Rousseff, eu agradeço ao governo do Estado, ao governador Romeu Zema. Porque se não for o governo do Estado para me ajudar a fazer o Pontilhão do Betânia, o Pontilhão do Betânia não sai. Do mesmo jeito que eu tenho que agradecer a parceria com Contagem, que vai receber todo um fluxo de ônibus. Como que eu vou fazer o BRT Amazonas? O BRT Amazonas, ele vai ali. Ele vai parar onde? Ele vai parar em Contagem. A gente vai falar e se Contagem não estiver preparada para isso, como é que nós vamos fazer? Agora é bom você colocar essa questão, porque, voltando à questão da tarifa única, da integração. Né, que não é emissão apenas de um papel. Você tem que integrar o sistema. Sim. Né? Como eu disse aqui, você tem 200 linhas que passam em Contagem, 61 municípios, 159 estados. Eu tenho que ter uma gestão desse sistema para possibilitar a tarifa única. Então, eu estou construindo 4 terminais, tanto para o transporte metropolitano, também para o transporte municipal. Eu tenho que integrar o sistema e caminhar para a tarifa única, como vai acontecer com Belo Horizonte. Nós já estamos discutindo com Belo Horizonte os terminais, o BRT que vai passar pela Avenida Amazonas. Por quê? Porque o passageiro de Contagem vai passar por esse BRT, né? Que vai ter transporte metropolitano e que vai ter transporte também da gestão municipal. Por isso que é importante a gente sentar para conversar, para integrar e as outras experiências, por exemplo, o secretário de Estado, o Pedro, disse aqui de experiências de gestão que existem em outros estados. O estado de Goiás tem um consórcio metropolitano que faz a gestão. Né? A Bahia também tem uma gestão que é as chamadas governanças, porque hoje não temos. Né? Nós estamos com a proposta de convênio com o Estado para discutir a integração do sistema, mas ela é insuficiente, porque nós temos Damião, prefeito Marcelo e prefeito Betim, de Betim, Heron, nós temos que sentar e construir um instrumento de governança, porque senão nós vamos chover no molhado. Né? Nós temos que integrar o sistema para construir a tarifa única. Eu faço coro à questão da Marília. Para mim, a grande questão, voltando ao início da sua ponderação sobre cartões diferentes, aquilo que está no dia a dia do cidadão, o caminho é uma governança metropolitana, que tenha instâncias de deliberação, que tenha representatividade do governo do Estado, dos ela não tem autoridade, autonomia para isso. Isso, mas a gente tem que ter uma governança metropolitana da mobilidade, que vai discutir mecanismos de financiamento também. Né? Eu acho que o que existe hoje são sobreposições de rotas de transporte municipal com concorrência. Transporte... Exatamente. E a governança metropolitana é o que vai permitir, de fato, a gente unificar esse sistema. Mas aí você pensa... Sim. Né? A Marília, para mim, toca no tema-chave que é governança, né? O João até com chapéu duplo, né? Que também preside a Grambel, quer dizer, congregando todos os municípios. Quando a gente fala, hoje nós temos 6 diferentes cartões na região metropolitana. Quer dizer, é um absurdo. É uma loucura, usuário, o trabalhador, ele não quer saber se o ônibus é municipal, se é do Estado. Quer andar. Né? Se a rodovia é estadual, municipal, ele quer andar, ele quer ter fluidez, quer ter qualidade. Então a gente, né, a integração tarifária, né, a integração do cartão, ela passa também para essa discussão de governança. Então tem que ter uma câmara de compensação para poder, como é que vai distribuir então Aí como é que o Estado entra nisso, secretário? Então, nós temos feito, e a gente tem, né, batido nessa tecla, né, de junho para cá, criamos aqui um fórum de governança para justamente construir, né, Marília? A Marília falou que pode ser convênio, pode ser via agência metropolitana, podemos criar, como lá em Goiás, né, uma entidade para fazer essa gestão. Então, nós temos discutido e temos avançado bastante. Eu tenho certeza, né, o prefeito Álvaro tem participado ativamente com a equipe também. Né, e é importante dizer, por exemplo, o prefeito Álvaro aqui, né, mais de 50% do fluxo de passagem da região metropolitana é Belo Horizonte. Se eu juntar com o transporte metropolitano do Estado, a gente vai bater em 90%. E se eu pegar aqui Betim, Contagem, Nova Lima, nós estamos muito perto dos 100%. Então, assim, com certeza, é esse fórum aqui, a gente criar essa governança, que nós vamos avançar não só com a integração tarifária, mas, por exemplo, a gente tem hoje um sistema que é ineficiente. Né? O cidadão tem um transporte que não é de qualidade, tem ônibus rodando vazio, tem custo. Então, assim, tem linha do Estado hoje, metropolitano, né, que concorre com a linha municipal. Então, nós temos que ter esse olhar
integrado. Eu vou te dar um exemplo. Lá em Betim agora nós estamos implantando o estacionamento rotativo. Quem está fazendo esse sistema para nós é a Prodabel. Eu tenho certeza que... De BH, só para o pessoal que está em casa. Como? Não, que é a empresa de que é a gestão de empresa dados que explora o daqui. estacionamento rotativo aqui e que criou o sistema de rotativo aqui em Isso, BH, de BH. Prodabel, e que vai fazer o de Betim. Então, certamente, aquele que usar o estacionamento rotativo em BH poderá usar em Betim. São sistemas, né, que precisam ser desenvolvidos, mas que eu acho que é o lado mais fácil de desenvolver, é trabalhar essa questão da inovação e que tem aí um alcance que não demora tanto quanto o metrô, tanto quanto um BRT. Agora, tem que ter vontade política, porque, olha, essa questão da integração, ela existe já, metrô e sistema de transporte. Tanto é que tem o bilhete único. Sim. Então, ter vontade política para fazer a integração do sistema. Então, eu acho assim, nós já estamos num processo de discussão que nós temos que, secretário, formatar uma proposta. Sim. Nós vamos criar um consórcio em Minas Gerais? Nós vamos criar uma associação? Eu acho que a agência metropolitana não é o ideal, porque a agência metropolitana, ela responde para muito mais municípios, ela não teria essa capacidade. Cheguei até a propor, na época que o governo do estado estava com o projeto de criar a agência... Já criou, né? Já criou a Artemig. Como é que ela chama? A Artemig, a Agência de Transportes. Isso. Eu estava até propondo que ela fosse esse instrumento para criar essa possibilidade de articulação. Mas se não for, nós temos que urgentemente, né? E especialmente em Belo Horizonte, porque BH é o seguinte, olha, tem um sistema municipal, mas o cidadão de Belo Horizonte trabalha lá em Contagem, trabalha em Betim, então ele vai pegar o metropolitano, ele não vai pegar o de Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte, que é o coração, né? Eu acho que a gente podia, enquanto artérias, que faz parte aí dessa ligação, a gente trabalhar nesse instrumento. Se a gente não criar o instrumento de governança, nós não vamos integrar e não vamos melhorar a mobilidade, Lucas, na região metropolitana. Hoje a gente só para finalizar, para aqueles que estão nos assistindo, que hoje existe a possibilidade da gente fazer isso. Porque, como disse bem a Marília, tem que ter vontade política, mas sem envolver política. Tem que ter vontade política, mas sem politicagem. Disposição, sem vaidade. Tem que ter disposição mesmo. É conversar isso aqui, ó. Todo mundo conversa. Não tem esse negócio de eu sou desse, eu sou daquele, eu só falo isso, eu estou pensando nisso ou pensando naquilo. Não. Está todo mundo querendo resolver o problema do transporte público e do trânsito em Belo Horizonte e na região metropolitana. Todos nós conversamos, sem vaidade, sem pensar no o que vai ser de você daqui a 2, 4 ou 4 anos. É você pensar em resolver os problemas da cidade. E hoje eu posso dizer que nós temos essa intenção. Que nós, se precisarmos falar com o governo estadual, nós vamos falar. Se precisar de conversar com o governo federal, nós vamos conversar. Hoje nós temos condições de sentar na mesa e discutir o assunto. Eu acho que falta isso também, sabe? Você tem que ter vontade política. Mas, às vezes, trava, como eu disse no caso do metrô, em Belo Horizonte, trava na politicagem. Porque esse não conversa com aquele, que não conversa com aquele. Não, todo mundo tem que conversar. Quer resolver o problema? Ele é de todo mundo? Então, todo mundo tem que conversar. Todo mundo tem que sentar na mesa e cada um falar a ideia dele de como resolver o problema. Não dá para ter 4, são 6. Mas a gente já está sentado na mesa. O que a gente precisa é ter uma proposta que saia do debate. Para que a só fazer dela... Qual é a proposta? Sabe o que eu estou fazendo muito no meu mandato? Todos conhecem a história do mandato e da forma como eu assumi. Sabe o que eu estou fazendo muito no mandato, Marília? E você é testemunha disso porque eu já fiz até com você. Ctrl-C, Ctrl-V. Eu tenho humildade para poder reconhecer. Não, copiar. Que bobagem essa? Que bobagem é essa de achar que eu sou o dono da ideia e que eu tenho que ter a ideia? Não. Vamos todo mundo para Goiânia, é lá que tá bom? É lá que tá bom? É em Salvador que tá bom? Eu duvido que o prefeito de Salvador não vai querer receber a gente. Eu duvido que o governador da Bahia não vai querer resolver. Quem falou que eu sou dono da razão? Quem falou que eu sou dono da ideia? Eu não. Eu fui em Goiânia, quero resolver o problema do lixo em Belo Horizonte. Aonde que está ficando? Aonde que é bom? É bom em tal lugar. Eu vou lá para ver. Eu vou lá buscar tecnologia. Eu tenho que buscar, tenho que trazer para cá. Então a gente não tem muita dificuldade, não. Se já temos um local onde está dando certo, é só buscar e implementar aqui. A gente tem que ter humildade para fazer isso. De parar de achar, não, vamos fazer assim. Rapaz, o cara lá já fez
Ele já tomou todas as porradas que tinha que tomar, porque tem as partes que dão errada. Não, ele já tomou. Para que você vai tomar de novo? Até porque, prefeito, vai lá e copia, pô. É aquilo, a cada 2 anos, nós, infelizmente, né, vamos às urnas, né, em eleições gerais e municipais. E ninguém aguenta, a cada eleição, a gente ficar ouvindo aquele rame-rame, como se diz, né? Só ficar na promessa. A gente quer sair desse trânsito, já que a gente está falando só de mobilidade. Eu queria falar agora para você que trabalha no limite entre Nova Lima e Belo Horizonte, ou quem mora aí nessas regiões. Você que passa por ali, você sabe, né? Todo santo dia é uma peleja danada e não tem muito horário, não. O trânsito é muito difícil naquela região que pega o quê? Vila da Serra, Vale do Sereno, Belvedere, Sion, Mangabeiras, entre outros. Toda essa região passou, a gente sabe, por uma expansão imobiliária muito grande, que veio acompanhada, obviamente, de, claro, mais trânsito. Vamos conferir juntos aqui uma reportagem sobre aquela regiãozinha ali? Quem passa pela chegada da BR-356 Belo Horizonte ou precisa acessar a cidade de Nova Lima vive um eterno teste de paciência. Muito complicado. Na volta para casa também. Tem que melhorar, né? Vocês fiquem aqui até as 19 horas, vocês vão ver que a situação é caótica após as 17 horas, entendeu? As intervenções anunciadas pela Prefeitura de Nova Lima devem mudar essa realidade. A construção de um viaduto a partir da MG30, no limite da cidade com Belo Horizonte, é uma delas. São 2 obras. Uma é o viaduto que nós chamamos de viaduto Ferradura, no sentido da MG30 Nova Lima Belo Horizonte, logo após o pontilhão da linha férrea, ela sai à direita, cruza a BR-356 e encaixa na área central, no canteiro central da 356, no sentido Rio de Janeiro, Jardim Canadá, Água Limpa, etc. Essa é uma delas. E a outra é a requalificação da alça que passa em frente ao Leroy Merlin. O alargamento da marginal também vai impedir que os carros tenham que ir ao mesmo trevo do BH Shopping para então subir a MG30. Você tem simplesmente 2 passagens entre Nova Lima e Belo Horizonte. E quando a gente fala Nova Lima, entenda-se, é toda Nova Lima, Raposa e Riacema. Então, praticamente o vetor sul da região metropolitana. Então, você tem toda essa passagem concentrada em 2 pontos bastante precários, que um é a MG30, que é debaixo do pontilhão, onde tem uma trincheira, né? E o outro é, né, mais a leste, que é a ligação entre o Vila da Serra e o bairro Belvedere. O pontilhão da linha férrea também será adaptado, ganhando mais faixas de rolamento. Pela MG30, que recebeu melhorias nos últimos anos, passam cerca de 15 mil veículos todos os dias. O dinheiro para essas obras já está garantido, algo em torno de 100 milhões de reais. Todos os preceitos de uma licitação pública foram usados, à medida do possível, dentro da legalidade, para que o Ministério Público, a Prefeitura, as prefeituras se sintam confortáveis com o procedimento para a escolha da empresa que vai executar essas obras. Na outra ponta, uma parte dos trabalhos sob responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte já começou. O alargamento do viaduto sobre a BR-356, que liga a Avenida Raja Gabalha ao shopping e também serve de acesso para Nova Lima e de retorno para quem deseja voltar para a rodovia no sentido Rio de Janeiro. Aliás, este retorno também deve mudar com a construção de um segundo viaduto por parte de BH. Está se fazendo agora é equilibrar os dois lados terem 3 faixas. Ajuda, mas é necessário que a gente retire desse conjunto, desse trevo, a gente tire essa quantidade de conversões desnecessárias que estão acontecendo hoje. A expectativa é de que as intervenções retirem cerca de 17% do volume do trânsito na área do shopping todos os dias. Serão 2.500 veículos fora dos congestionamentos. Hoje você tem uma demanda muito mais alta do que a oferta. Essas obras, elas melhoram a situação, mas são obras que deveriam fazer parte de um projeto bem mais amplo, com alternativas, outras alternativas de ligação, outros desenvolvimentos. Precisa ser feito rápido, né? Porque o pessoal não está aguentando mais. Trabalho o dia inteiro e ainda tem que pegar um trânsito enorme aí para voltar para casa.
Claro que eu vou abrir essa rodada nossa aqui de conversas com o prefeito João Marcelo, porque, prefeito, só de olhar aquele trevo ali do shopping me deu um calafrio, porque quem nunca ficou absolutamente agarrado ali tentando fazer qualquer acesso, porque é inacreditável, não é? A confusão que se dá em qualquer momento do dia. E chegar no final de ano agora vai ser uma loucura. A verdade é que a divisa ali entre Nova Lima e Belo Horizonte são 2 funis. Né, que se transformam em grandes engarrafamentos e deixou de ser um problema de Nova Lima, como foi tratado no passado, e passou a se transformar num desafio metropolitano. Sim. E aí eu tenho que fazer um justo reconhecimento ao prefeito Álvaro, que está aqui do lado, porque por se tratar de uma região limítrofe, é impossível resolver com a vontade só de um município. E o prefeito Álvaro tem demonstrado a sensibilidade e a coragem de enfrentar esse problema. De fazermos juntos, que é o que a gente tem falado aqui. E é por isso que a gente conseguiu estabelecer um plano de obras ali, que foi apresentado, que são soluções para esses 2 funis. Então a gente tem um viaduto ferradura, tem um viaduto direcional, tem a melhoria ali no trevo do shopping com a Raja Gabalha, tem o alargamento de quem está subindo a Alcinha, quem vem subindo do Rio de Janeiro. E isso tudo foi só possível graças a um trabalho conjunto. A gente tem também a Avenida Parque da Linha Férrea, que é um projeto maravilhoso, que também representa uma grande solução e que já passou por audiências públicas em Nova Lima e em Belo Horizonte e que agora está no governo federal. A gente aguarda a doação, porque a linha férrea ela pertence à SPU, União. Né? A União, então a gente aguarda agora, com o projeto já passado por esses trâmites, a doação da linha férrea para que a gente possa também executá-lo. E outras obras que são complementares e contribuem para aquele gargalo. A exemplo do asfaltamento da estrada que liga Nova Lima a Sabará, que dá acesso à região leste de BH e que desafoga a MG30. É uma rodovia estadual que nós também municipalizamos e Nova Lima está asfaltando o trecho por completo, inclusive dentro do município de Sabará, para garantir uma alternativa que também para os novalimenses, raposenses, riacimenses possam acessar a região hospitalar e sentido Confins sem ter que passar por esse gargalo do BH Shopping. A gente está fazendo a Avenida Dr. Flávio Guimarães, dentro do nosso município, ela já está em execução, assim como Nova Lima Sabará, é uma obra de 98 milhões de reais, que ela é uma alternativa à MG30, quem está passando pelo Ville de Montanha, e que vai conectar com a linha férrea. Então, toda essa população que vem, antes de chegar no Vale do Sereno, Vila da Serra e Belvedere, vai pegar uma via alternativa e cair diretamente na 356. Essa está em projeto, já tem construção? A Flávio Guimarães está em construção. Em construção, tá. São 100 milhões investidos, a previsão de conclusão em agosto do ano que vem. Quem vai para o centro de Nova Lima consegue observar essa obra. Assim como quem hoje utiliza Nova Lima Sabará, que por anos era uma estrada de terra, hoje percebe já o asfalto. Dos 12 quilômetros que faltam ser asfaltados, 3 já foram. E até o ano que vem a gente conclui esse asfaltamento também. E essa parceria com a PBH que vai trazer essa solução. As coisas não acontecem, infelizmente, num passe de mágica. A gente sofre muito junto com a população que fica presa todos os dias ali. Mas, felizmente, hoje a gente encontra parceria e sinergia entre as prefeituras para resolver isso. Não à toa. A obra de Belo Horizonte já começou e o viaduto Ferradura acabou de ter a autorização do edital pelo Ministério Público. Por que pelo Ministério Público? Porque ele vai ser executado com contrapartida de quem empreende, dos empreendedores imobiliários. Ótimo. E eles vão licitar e executar para ganhar em celeridade. E o Ministério Público teve que aprovar esse edital, isso foi aprovado agora e ele será publicado nos próximos dias. Então estamos muito próximo de iniciar a ferradura também. Então eu estou muito otimista que num médio prazo a gente terá um grande conjunto de obras de mobilidade entregues para trazer aí uma melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. Álvaro, quero ouvi-lo sobre aquela região ali também. Na hora que você falou começar pelo João Marcelo, eu fiz até assim. É claro, é uma brincadeira, porque... Deixa eu ver o que ele vai falar aqui antes. As obras são dentro de Belo Horizonte. Isso. São dentro do município de Belo Horizonte. Mas aí está a importância da parceria. Eu ainda era prefeito interino, quando a gente já conversava sobre isso, né, João? Isso. A gente já conversava sobre isso, a gente tem que resolver esse problema. E tem que pensar macro também, essa expansão imobiliária de Nova Lima, por que ela existe também? É porque Belo Horizonte parou no tempo. É porque Belo Horizonte, o poder construtivo de Belo Horizonte caiu. É porque você não consegue fazer em Belo Horizonte. Numa entrevista que dei recentemente, acho que foi aqui na Band, que quando o Hulk anunciou que comprou um apartamento lá em Nova Lima, eu falei, eu vou te dar essa oportunidade de comprar em Belo Horizonte também. Só que tem que ter um prédio em Belo Horizonte. Você não pode construir o prédio. Belo Horizonte não permite. Né? Belo Horizonte quer ser sócia. Belo Horizonte queria, né? Eu coloquei o verbo até no passado. Belo Horizonte queria ser sócia daquele que quer empreender. E assim não funciona. Assim não funciona.
Nós temos que valorizar aqueles que querem empreender na cidade, sabe? E hoje nós pensamos diferente. Hoje nós queremos o quê? Pensando a longo prazo, trazer esses investimentos também para Belo Horizonte. Não deixar que Belo Horizonte perca esse espaço, como perdeu nos últimos anos. Nós queremos dar oportunidade para que eles possam empreender aqui e para que eles possam fazer aqui em Belo Horizonte, na capital do estado. E fazendo isso, a gente minimiza o impacto, mas isso a longo prazo. Agora, a curto prazo, porque aquele que me assiste quer saber o que está acontecendo agora. Primeira pergunta que ele vai fazer. Ô, prefeito, fala aí se a obra do Belvedere está acontecendo ou não. Porque aquilo ali foi uma nhaca danada. Aquilo ali ficou falando aquilo ali. Quanto tempo ficou falando aquilo ali, João? Nossa Senhora. Tá louco, ué. Ninguém aguentava mais. Tinha que fazer a obra, gente. Não existe a possibilidade de não fazer a obra. E nós conseguimos conversar com a comunidade, tanto no Belvedere, quanto ali no Vila da Serra, em toda a região, tanto em Nova Lima quanto em Belo Horizonte, né, João? E mostrar para as pessoas que aquilo ali é urgente para a gente poder resolver o problema, aquele gargalo ali próximo ao BH Shopping. E ela já está acontecendo. A parte de Belo Horizonte está fazendo, a parte de Nova Lima está fazendo, e hoje é assim. Hoje, não só em Belo Horizonte, como com os outros municípios da região metropolitana. Aí eu falo porque eu tenho contato direto com a Marília, eu tenho contato direto com o Heron, assim como tenho contato direto com o Sargento Rodolfo, com Santa Luzia, com Lagoa Santa, com todos eles. Nós temos que pensar juntos. Não tem possibilidade nenhuma de Nova Lima querer resolver aquele problema se Belo Horizonte não concordar com ela. Verdade. Não tem possibilidade nenhuma de Belo Horizonte querer resolver o problema se Nova Lima não aceitar. Hoje a gente conversa porque a gente quer o melhor para as pessoas. E no passado isso foi tratado como, é problema de Nova Lima. É isso aí. E não tinha como. Agora não. Entendemos como um problema metropolitano e estamos encarando juntos como um problema metropolitano, como de fato tem que ser. E isso é interessante, que eu vou dizer aqui para vocês, isso não acontece só com as cidades, com os prefeitos não, tá? Isso acontece dentro do próprio município. Quando eu cheguei na Prefeitura de Belo Horizonte, eu sentia que uma secretaria não se comunicava com a outra. É porque, não, esse problema não é da minha secretaria. Falou, amigo, a sua secretaria presta serviço para Belo Horizonte, assim como todas as outras secretarias. Então não vem querer, educação tem que falar com saúde, com assistente. Esse problema é da assistência social. Quem te falou isso? Que esse problema é da assistência social? Esse problema da assistência social é da saúde, é da educação, é de todo mundo. É meu, é nosso. E nós vamos cuidar. As nossas reuniões são com todos os secretários. E o secretário não fala só pela pasta dele. O secretário fala pela pasta dele e pelas outras pastas também. E a gente sente que isso precisa acontecer. Com Belo Horizonte hoje, com as cidades da região metropolitana, a gente conversa para resolver os problemas. Municipalizar o anel rodoviário foi isso. É conversar para saber que esse problema é nosso. Antes ficava nisso, né? De quem que é o problema? O problema é dele. Não, isso é com Nova Lima. Com Nova Lima. O problema é meu e seu, pô. Até porque a entrega... nós também estamos parados no trânsito. E a entrega é para o mesmo cidadão, né? Para esse exemplo que o senhor trouxe, né? De secretaria, não conversar com secretaria, aí não dá. Lucas, não existe a possibilidade, existe possibilidade de Belo Horizonte achar que ela vai viver sozinha, porque não vai. O transporte público, ele pertence a todos nós. A senhora que sai lá de Montes Claros, que precisa de cuidar da saúde de Belo Horizonte, ela tem que ser tratada como se Belo Horizontina fosse. Esse é o pensamento hoje do prefeito de Belo Horizonte. Deixa eu aproveitar que o senhor está falando, vem para cá, prefeito. Por favor. A gente vai fazer agora uma dinâmica... Fica aí, né, Vale? A gente vai fazer agora uma dinâmica e quando o prefeito recoloca ali o microfone... Nossa, eu sei que para isso colocar o microfone também. Eu sei que para isso ele não precisa de ajuda, porque não é? Pois é. A gente tem aqui algumas participações de moradores das cidades de Belo Horizonte, de Betim, de Contagem e também de Nova Lima. Uma pergunta relacionada ao tema mobilidade. Vamos começar aqui com o prefeito? Vamos conferir aqui juntos, aqui, prefeito, a pergunta. Prefeito Álvaro Damião, eu gostaria de saber que vocês estão ampliando bastante ônibus, não sei mais o que, mas na verdade nós não temos vias. Porque fica tudo congestionado, a Amazonas está congestionada, a Via Expressa está congestionada, o Anel está congestionado, nós não temos saída. O que você poderia fazer para melhorar isso para a gente? E ela até só, viu, prefeito, ela havia comentado que tinha percebido uma melhoria na linha de ônibus que atendia a região dela, mas é o que ela comentou. Legal, ter mais ônibus, às vezes, no final de semana, de noite, mas aí fica agarrado. Eu fico feliz, sabe, quando eu vejo uma declaração dessa, é a inteligência da pessoa, mostra claramente. Por quê? Não adianta você querer resolver problema de ônibus sabendo que você tem, geograficamente, que resolver um outro problema. E alguns você não vai conseguir resolver. Quando eu falo da utopia, é porque você é isso, a rua está ali, gente. A rua está ali, você tem a rua Jacuí, pô.
que une uma parte da cidade à outra. Você não vai conseguir fazer mais nada ali. Você tem que minimizar o impacto e tirar um pouco do trânsito dali. E o que nós estamos fazendo em Belo Horizonte? Isso. É por isso que nós estamos fazendo todo o complexo da Cristiano Machado. É por isso que nós estamos fazendo o viaduto da Valdomiro Lobo, o viaduto do Floramar. É por isso que nós estamos fazendo uma intervenção enorme, que vai durar 2 anos de obras, e aí a gente pede desculpa às pessoas, porque não tem outra alternativa ali próxima à saída já para Lagoa Santa, para Santa Luzia, que é no vetor norte, em frente à Catedral Cristo Rei, onde nós estamos fazendo uma grande intervenção. É por isso que a gente tem que fazer essas intervenções. É por isso que nós vamos começar agora as obras do BRT Amazonas, para poder desafogar o trânsito desses locais. Quando a gente fala em grandes obras, grandes intervenções, a gente piora ainda mais o trânsito. Não tem como você fazer um omelete sem quebrar o trânsito. O transtorno vem. O transtorno vem. Mas você tem que fazer o quê? Você tem que pensar nessas alternativas. Como disse o Heron, você tem que andar pela cidade. Você tem que andar, você tem que sentir. Você tem que pulsar, como dizia o meu chefe Emanuel Carneiro. Meu filho, sai daí, vai lá ver o que está acontecendo. Você tem que ir, você tem que fazer. Você tem que ir lá nesse local lá para poder ver a ideia que o Heron deu, para falar, isso aqui estava no nosso projeto ou não está no nosso projeto? Isso aqui a gente está pensando... Não, a gente já pensou, prefeito. Isso aqui a gente vai fazer assim, assim. Ah, então tá bom. Você tem que andar, você tem que passar pela cidade. E é isso que nós estamos fazendo na capital. Nós estamos sentindo os problemas, vendo, analisando, e nós vamos fazer grandes estruturações em Belo Horizonte nesses 4 anos. Pode ter certeza absoluta. Ótimo. Daqui a 4 anos vocês cobrem o que será de Belo Horizonte no que se refere ao transporte público e ao trânsito da capital. Ótimo. Não vamos conseguir resolver, porque aí eu falo, Londres não resolve, Nova York não resolve, com aquelas linhas de metrô passando, parece uma teia de areia. Não vamos resolver. Mas uma coisa é certa, nós vamos minimizar o impacto para aqueles que saem de casa para trabalhar. Ótimo. E daqueles que trabalham e querem voltar para casa com tranquilidade. Obrigado, prefeito. Vou chamar agora o prefeito de Betim, Heron Guimarães, substituição entre prefeituras. A dengue informa. Sai prefeito Álvaro Damião, entra prefeito Heron Guimarães, para a gente conferir juntos aqui no telão a pergunta de uma moradora de Betim. Vamos ver, prefeito. Cíntia, eu sou técnica de enfermagem. Heron, eu gostaria de saber se tem como você aumentar a frota de ônibus de Betim para Contagem, porque a gente que mora em Betim tem essa dificuldade desse acesso para Contagem. E aí, o que dizer para a Cíntia? Bom, Lucas, como eu disse, né? Betim tem uma peculiaridade, 30% dos ônibus de Betim são operados por uma empresa convencional. Nós estamos fazendo processo licitatório agora. Outros 70% é feito por MEIs, por CNPJs. São mais 190 CNPJs diferentes que a gente tem que articular para fazer o trabalho, o transporte de baixa capacidade. Mas o que ela está pedindo depende do Pedro, depende do governo do Estado, porque é um transporte intermunicipal. Mas o que a gente pode fazer, que a gente pode falar para a moradora, que a gente tem feito muitas intervenções. Nós estamos construindo uma avenida que vai desaguar lá em Contagem, que é a Avenida Icaivera, que vai interligar a cidade inteira, ligando uma ponta ao outro. A prefeita estava sabendo disso? Ela está sabendo. Vai precisar do Rodonel também, que vai ser um tema polêmico, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. E estamos fazendo outras intervenções. A minha assessoria não gosta de falar, por exemplo, da nossa via que a gente fez para moto, as motovias que fizemos, e parece que o Damião está fazendo em Belo Horizonte também, sobretudo na Via Expressa. Nós fizemos. A minha assessoria não gosta, porque nós fizemos sem a concordância do governo federal. Mas são situações fáceis de ser feitas. Nós implantamos isso em 2 avenidas, está sendo um sucesso. Já diminuiu o número de acidentes nessas avenidas. Então, são soluções que a gente consegue fazer a curto prazo. Essa, especificamente tratada pela moradora, é uma situação que a gente precisa dessa integração, que a gente precisa do governo do Estado, precisa desse cartão único, precisa de soluções criativas, tais como essa sugerida aqui para o anel rodoviário. Então, Betim tem feito a sua parte. Nós temos um processo de licitação sendo concluído, nós temos um projeto piloto que vamos começar pela região de Citrolândia, que é ligando o centro à regional aos bairros, e dentro da regional, especificamente no Citrolândia, que vamos começar por lá, através de um projeto piloto, um circular para evitar que essa população tenha que se mobilizar, tenha que sair de algum bairro para ir para o centro, sendo que ela pode sair de algum bairro e ir para a parte mais
orgânica e a parte mais comercial da própria regional. Ótimo, prefeito, obrigado. E é bom, justamente, prefeito, trazer esse tipo de explicação, porque muitos dos problemas não dependem necessariamente, no caso que a Cíntia trouxe, do prefeito Heron. Depende de uma interlocução com o Estado, dependendo da Prefeitura de Contagem também. Inclusive, a gente realiza pesquisa de opinião pública. 70% da população de Betim elege o transporte público, a mobilidade urbana, como principal problema da cidade. Ótimo. E 70%, assim como em Contagem, dos nossos veículos, do nosso transporte público, é metropolitano. Falando em Contagem, já que é uma área muito conurbada mesmo, prefeita Marília, por favor, a gente vai conferir juntos aqui agora a pergunta que o morador de Contagem tem para a prefeita Marília Campos, relacionada ao assunto mobilidade. Vamos conferir ali, prefeita. Marília, eu gostaria de saber por que alguns bairros de Contagem são bem mais supridos, né, de transporte coletivo e, explicitamente, o meu bairro, Maracanã, falta muito ônibus. O que falar para ela? Nós temos que ver qual que é a demanda. Esse ônibus que ela reivindica, ele vai para onde? Seria para circular na cidade ou se é para deslocar da região do Maracanã para Belo Horizonte ou para outros lugares. Se for para fora de Contagem, nós temos que discutir com o governo do estado o aumento de viagens dos ônibus e o aumento de linhas. Sim. Dentro de Contagem, nós estamos agora com o Sistema Integrado de Mobilidade, que é um grande investimento que a cidade está fazendo, não só com construção de avenidas, como a Avenida Maracanã. O SIM, né? O SIM, né? As estações e terminais, que vai melhorar muito, especialmente o transporte local. E que, se for integrado com o transporte metropolitano, nós vamos conseguir dar uma eficiência maior no sistema. Mas é como eu disse, né? O cidadão e a cidadã, e esse é o caso dessa senhora, ela reclama de qual linha, de qual sistema. É o sistema metropolitano ou é o sistema local? Se for local, pode recorrer a Transcom. Ótimo. A gente, para encerrar esse bloco, a gente vai chamar agora o prefeito de Nova Lima, João Marcelo. Tem uma pergunta também de um morador de Nova Lima relacionada ao assunto mobilidade urbana. Prefeito, vamos conferir juntos ali no telão? Antes, o transporte público via Ouro, ele nos locomovia até o BH Shopping, o que facilitava muito para os trabalhadores e para quem também vinha lazer, ver o filme, alguma coisa. Foi cortado há alguns anos atrás e agora ele só vai, no máximo, até o Vila da Serra. Existe a possibilidade dos ônibus voltarem a trazer os moradores até o BH Shopping, porque facilitaria muito a nossa vida. E aí, prefeito? Bom, essa é uma discussão que ferve na nossa cidade, né? Bomba. E realmente a Via Ouro, que é o transporte municipal, por vários anos parava ali próximo ao BH Shopping, porque para acessar o Jardim Canadá, ele tem que necessariamente passar por ali. E a concessionária intermunicipal, que é a responsável por transportar os passageiros de Nova Lima para Belo Horizonte e para outras cidades, obviamente, entrou com uma ação judicial contra a Via Ouro, porque o BH Shopping já está dentro do território de Belo Horizonte, alegando que ela não poderia embarcar e desembarcar ali. E nisso ela conseguiu uma decisão judicial que impede a Via Ouro de realizar esse embarque e desembarque. Hoje a gente está tentando construir um acordo na esfera judicial. Nova Lima tem defendido que essa possibilidade deve ocorrer, a gente entende os limites municipais, mas por conta, hoje o que está ocorrendo é que esses cidadãos estão descendo Vila da Serra e caminhando cerca de 1 quilômetro, 2 quilômetros a pé para fazer esse desembarque. Né? Mas a gente entende que, sendo uma decisão judicial, a gente é obrigado a cumprir. Né? Mas a manifestação da prefeitura e o desejo nosso é que esse desembarque pudesse ser realizado próximo ao BH Shopping, porque a gente sabe que naquela região debaixo do shopping, na verdade, ela é uma grande região de transbordo para outras linhas também. Mas a gente tem que respeitar a decisão judicial, o que não significa que nós estamos de braços cruzados. Dentro do processo judicial, a Prefeitura de Nova Lima tem se manifestado e batalhado pelo retorno do embarque e desembarque naquela região. Tá certo. Eu vou chamar nosso intervalo. Prefeito, muito obrigado, viu? Só pelo fato de a gente ter falado tanto de região metropolitana, deixa eu dar um minutinho. Secretário, o senhor consegue ser conciso em um minutinho para fazer uma amarração desse bloco aqui, porque muitas questões resvalam justamente no governo do Estado. Cronometrado, secretário, 1 minuto. Vamos lá, Lucas. Não, a governança é para ontem, né? A gente estava falando aqui agora há pouco. E é interessante, porque nós temos uma oportunidade única, para além da vontade política, prefeito, desse alinhamento, porque veja só, Belo Horizonte vai ter que relicitar o sistema de transporte agora, né, nos próximos anos.
Contagem também. Né? Betim e Nova Lima estão passando por esse processo também. Então é muito importante nessas relicitações, né, a gente já trazer essa visão do usuário metropolitano. Né? Porque às vezes aqui o problema que você vê, a questão judicial, é uma disputa do contrato de um concessionário por outro. E quem fica prejudicado é o cidadão. Então nós temos que avançar na integração e veja essa janela de oportunidade, né, nas relicitações dos contratos municipais, dos sistemas municipais, para a gente poder avançar conjuntamente nessa pauta. Muito conciso, sobrando 15 segundos. Obrigado, secretário. Olha, a gente está indo para o nosso intervalo. Antes, eu quero agradecer a presença do prefeito Álvaro Damião, que vai precisar sair um pouco mais cedo por um compromisso. Prefeito, por favor, pode até falar. Mário Castro, eu tenho que ir a Três Pontas hoje, dar um abraço no Mário. O Mário trabalhou comigo na Itatiaia por 30 anos, o tempo que eu fiquei lá. E hoje é um dia triste para ele, é o dia dele sepultar o pai dele, o seu Mário. E eu tenho que ir lá dar um abraço nele. E só por isso... Mandarei. E só por isso o prefeito está deixando mais cedo aqui o nosso evento. Prefeito, muito obrigado, viu? Foi muito rica aqui essa conversa. E vamos fazer de novo. Mais vezes, discutir isso aqui. Vamos fazer a gente, né? Vamos fazer a gente sentar nós quatro com os outros prefeitos dos outros municípios da Grande Belo Horizonte, a Grambel, organizar isso. O nosso tudo. Pacto pela Mobilidade, né, secretário? Isso. Vamos fazer isso. Ótimo. Pontilhão do Betânia, me ajuda lá, secretário. Prefeito, obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade aqui na Band. Claro. Porque foi falado da parceria de Belo Horizonte com Nova Lima, e eu queria falar da parceria que tem em Belo Horizonte com Contagem. Em função do investimento da Arena MRV na divisa, é em Belo Horizonte, mas traz o impacto de trânsito todo para Contagem. Nós procuramos a Prefeitura de Belo Horizonte e fizemos um convênio para fazer um viaduto ali na Avenida dos Teleféricos. Então vai começar o ano que vem. Parte do viaduto é dentro de Belo Horizonte, parte do viaduto é dentro de Contagem. Então nós rateamos o recurso, Belo Horizonte vai executar a obra e ela inicia agora em 2026. Isso é ratificar tudo que eu falei aqui. Hoje a gente conversa para resolver os problemas das pessoas. Ótimo. Fórum Band de Mobilidade Urbana está indo para o intervalo e volta já já. Você acompanha Fórum Band de Mobilidade Urbana. De volta com o Fórum Band de Mobilidade Urbana, uma iniciativa inédita que reúne prefeitos de 4 das maiores cidades da região metropolitana: Nova Lima, Betim, Contagem e Belo Horizonte, além do secretário estadual da área. A ideia é a gente discutir aqui juntos soluções e apresentar o que já está sendo feito, e tem muito sendo feito, a gente sabe disso, para atender uma das principais demandas da nossa região. Além da transmissão ao vivo aqui na TV Band Minas, a gente está ao vivo também no YouTube, no canal Band Minas, na página Band Minas. Quem melhor vive a cidade, a gente sabe, é o cidadão. Você aí de casa, no trabalho, onde quer que você esteja nos assistindo. Um outro tema super relevante quando a gente pensa aqui na nossa região metropolitana e em uma melhor mobilidade é o metrô. E a gente que é daqui sabe que por décadas, literalmente, foi até tema de marchinha de carnaval, a ampliação desse modal tão importante ficava só na promessa. Agora, obras, estão em andamento, estão sendo feitas, garantindo a expansão da até então única linha A1 e com a construção da linha 2. Vamos conferir juntos aqui a reportagem. Obras aceleradas na futura 20ª estação da linha 1 do metrô de BH. Mais de 85% dos trabalhos na Novo Eldorado, em Contagem, foram concluídos. A primeira nova estação do metrô de BH em mais de 20 anos. A gente está inaugurando ela em janeiro, ela deve iniciar a operação até o fim de janeiro. Já temos 90% das obras prontas, né? Estamos na parte de finalização. O pessoal que mora em Contagem, Bernardo Monteiro, Petrolândia, que pode passar pela Via Expressa, vai ajudar um pouco. Se colocasse linhas de ônibus saindo da estação Novo Eldorado para atender esses bairros mais distantes, seria o ideal.
O projeto inclui a construção de uma passarela. Haverá uma passarela de pedestre que vai funcionar o tempo todo, né? Não só na hora que o metrô estiver funcionando, para garantir essa acessibilidade. E lá na Via Expressa, para a gente evitar travessia de pedestre em nível, a gente pediu ao metrô BH que colocasse gradis na Via Expressa para o pedestre não atravessar em nível, para a segurança do trânsito. Em março deste ano, as obras de revitalização de 10 estações foram entregues. Itens de acessibilidade, totens e mapas com informações aos usuários, além de melhorias dos sistemas hidráulicos de drenagem e iluminação, também foram contemplados. Como é para nós mesmos, o metrô, a gente então tem que colaborar, tem que ter paciência, tem que esperar. Porque, querendo ou não, ele é um meio de transporte, para mim, ele é rápido e assim, é ágil demais. Atualmente, a linha 1 do metrô de BH transporta cerca de 100 mil pessoas todos os dias. Com o acréscimo da nova estação, serão mais 7 mil usuários. E para dar conta dessa demanda crescente, novos trens estão sendo incorporados. Até o mês que vem, um deles já começa a circular. Ao todo, serão 24 novas composições. São trens de última geração, né, fabricados na China. A gente deve entregar o primeiro trem em dezembro. São trens com ar-condicionado, com todo o sistema de sinalização mais moderno do mundo. A gente tem equipamentos dentro do trem muito confortáveis. Se chegar até o Beatriz, aí se a Prefeitura de Contagem fizer um terminal mais próximo do terminal do metrô, aí vai ser muito bom para o pessoal que mora para a região de lá, que é mais distante, né? A previsão é de que haja mais 12 estações aqui em Contagem, na sequência da linha 1, que seria na região do Parque São João e na região do Beatriz. Esses recursos já foram garantidos pelo presidente da República. O presidente Lula esteve aqui e anunciou esse recurso, cerca de R$1 bilhão, para fazer essa expansão. Essa expansão, ela será composta pela construção da linha 1, da nova linha, porque ainda não tem os trilhos, e a construção dos dois terminais, o terminal do Parque São João e o terminal do Beatriz. A ideia é que o metrô se integre ao sistema SIM, de ônibus em Contagem. A ideia é integrar toda a cidade de Contagem para facilitar o deslocamento com pagamento de tarifa única. Complementando os planos de melhoria da mobilidade na Grande BH, a tão sonhada linha 2 do metrô deve ser inaugurada em breve. Serão mais de 10,5 km de extensão, passando por 7 novas estações. A Nova Suíça e a Amazonas ficam prontas até julho do ano que vem. As outras, Nova Gameleira, Nova Sintra, Vista Alegre, Ferrugem e Barreiro, até 2028. A expectativa é de que 50 mil passageiros circulem por elas todos os dias. Regiões metropolitanas do porte de Belo Horizonte precisam de um sistema de alta capacidade, né? E o metrô, né, assim como o metrô e outros sistemas de trilhos, são os principais veículos dessa grande capacidade. Então, a expansão do metrô, a modernização e a expansão do metrô passa a ser um ativo fantástico para a região metropolitana, para contribuir para a melhoria da mobilidade, que é tão sofrida, né, na região. Tão sofrida e continua sendo sofrida, né? Prefeita Marília Campos, quando a gente falava de metrô, ou expansão do metrô, na verdade, aqui na região metropolitana, o assunto era meio lenda urbana, que virou até, comentei aqui, né, tema de marchinha de carnaval. Agora está indo, né? Tá expandindo, e aí? Eu queria antes fazer uma observação, Lucas, porque foi falado muito nas obras que os municípios todos aqui, nós estamos fazendo, Nova Lima, Betim, Belo Horizonte, Contagem, ampliando o sistema viário, como uma tentativa de melhorar o trânsito, né? Isso melhora no curto prazo. Depois de 5, 6 anos, a dinâmica das cidades estrangula tudo. Então, as outras modalidades de transporte é que, de fato, vão resolver o problema do deslocamento e vão resolver o problema do trânsito. Daí, a expansão do metrô, ela é uma urgência, ela é uma necessidade para melhorar a mobilidade. Então, essa expansão que a gente está tendo hoje na cidade industrial, que vai ser em Contagem, né, secretário? A expansão que vai ter de mais uma estação em Contagem, na cidade industrial, e a outra expansão, que é no Novo Eldorado, ela já melhora, não é? Porque é um investimento, depois de mais de 20 anos de metrô, não se tinha nenhum investimento. Então, esse recurso que veio do governo federal de 2,8 bilhões e mais 800 milhões do Estado, isso é uma sinalização de que o metrô vai avançar
na mobilidade da região metropolitana. E a nossa expectativa agora, com essa inscrição que a concessionária do metrô fez no PAC Mobilidade, conseguindo mais 1 bilhão, que vai garantir a expansão do metrô até o viaduto Beatriz, vai ser fundamental para resolver o problema de mobilidade, não apenas de Contagem, mas também em Betim, porque o passageiro de Betim vem pela via expressa e pode integrar no metrô, tendo acesso não apenas à Contagem, como também a Belo Horizonte. Então, eu quero dizer que solução para o trânsito, que solução para a mobilidade é transporte sobre trilhos. De massa, o trem e o metrô em Minas Gerais, ele tem que voltar a funcionar, ele tem que ser colocado nos trilhos. Então, eu vejo com muito bons olhos a expansão do metrô, ela é solução, e se Deus quiser, a gente também coloca o trem para ir até Betim, ou no VLT, ou o trem de passageiro, porque, olha, a gente fala em trem, às vezes acha que é ultrapassado, mas São Paulo agora... lá em São Paulo tem trem, tem metrô, tem ônibus, tem bicicleta, não é isso? Monotrilho. Então, mas agora, o que São Paulo fez? Pegou empréstimo no BNDES e o transporte de trem de passageiros está na região metropolitana toda de São Paulo. Então, isso é importante, né? Eu não sei se o Estado planeja esse tipo de intervenção, mas quando houve a concessão pela NTT, a discussão de concessão, o que nós reivindicamos? Que o transporte de passageiros seja uma modalidade de transporte. E, para isso, os trilhos em Minas Gerais não pode ser usado só para carga, tem que ser para transportar passageiros. Então, eu coloco isso não apenas como uma bandeira, mas como uma luta que tem que ser abraçada por todos aqueles que defendem uma mobilidade melhor na região metropolitana de BH. Claro, até porque é um transporte de massa e venhamos e convenhamos de qualidade, né? Quando a gente sai de Belo Horizonte, eu pelo menos não uso o metrô aqui em Belo Horizonte, né? Não está em nenhum caminho que eu utilizo, mas se a gente vai para São Paulo, alguma cidade fora do país, a satisfação que a gente fica de usar um metrô que realmente conecta a cidade ou aquela região metropolitana é incrível, né? A rapidez, a praticidade, nada se compara ao metrô. Sem querer te interromper, mas olha, prefeito, deixa eu insistir nesse assunto. Nós queremos ampliar o metrô. Estamos lutando para isso, tem recurso para isso. Mas vejam bem, nós temos trilhos que passam em 22 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. 22 cidades. Esses trilhos só transportam carga e serve lá de estacionamento para os trens enquanto não transporta carga. Por que a gente não coloca 4 horários ao dia para transportar passageiro? Nós vamos resolver o problema de Vespasiano, de Sabará, de Ribeirão das Neves, de Betim, de Ibirité, de Contagem, de Nova Lima, porque o trilho está lá. É colocar trem para transportar passageiro. Então, nós temos que começar a conversar sobre o mundo real. E essa proposta de transporte de passageiros no trem, trilho, trem e passageiro, existem 7 propostas que estão sendo estudadas pelo Ministério das Cidades, que eu acho que é importante o governo do Estado abraçar essa luta para a gente não só discutir ampliação de metrô, mas o trem também, que pode, inclusive, ser um transporte para ser implementado mais barato que o metrô. É verdade. Vamos colocar o secretário, por favor, se é possível. A gente falou dessa linha 1 em expansão, linha 2 em construção. Mas, diante de tudo isso, até que a prefeita Marília jogou aqui na mesa também, secretário, o que é possível de a gente pensar, não só do metrô, mas isso que a prefeita falou agora, da questão dos trilhos, por exemplo? Lucas, primeiro é importante salientar, né, o desafio que é tirar um empreendimento desse do papel. Né? Então, aqui há que se reconhecer o esforço do governo do Estado, de mais de 20 anos. Aí nós vamos entregar com muita satisfação, uma primeira nova estação do metrô Nova Eldorado, entregue em janeiro agora de 26. Vamos entregar com 2 anos de antecedência, o cronograma era 2028, um início parcial de operação da linha 2 com as estações Nova Suíça e Amazonas, que estão bastante avançadas. Então, investimento muito estruturante para além das novas estações. Eu convido aqui, quem nos assiste aqui, a utilizar o metrô de Belo Horizonte. É uma nova realidade hoje. Das 19 estações da linha 1, 10 já estão completamente revitalizadas, as outras 9, até março agora de 26, vão estar completamente novas.
A gente teve, né, a alegria de embarcar no mês passado, o primeiro trem da China para cá, chega agora no mês de dezembro, já começa a operar no início do ano. Então, é um transporte de qualidade, efetivo, menos poluente, de massa. Tudo que a gente falou aqui anteriormente, eu queria até ressaltar, né, o Pacto pela Mobilidade, o prefeito João Marcelo comentou, a gente criou um Pacto pela Mobilidade, né, o governo do Estado tem capitaneado essas discussões, envolvendo aqui todas as prefeituras, né, para tratar desses assuntos. E a gente não quer parar por aqui, né? A prefeita Marília comentou, nós estivemos juntos, né, Marília, várias vezes no governo federal para pleitear recursos para a expansão do viaduto Beatriz, né? Reconheça o esforço que foi feito conjunto. A gente queria, né, Marília, que viesse o dinheiro na conta para poder ajudar a fazer. O que veio foi um empréstimo, mas nós vamos trabalhar para ter essa expansão também até o Beatriz e não vamos parar por aqui. Nós estamos discutindo o projeto para integrar, né, com o VLT para chegar até Betim. Então, né, esses projetos são de longa maturação, né? Se a gente pegar até a expansão agora do metrô linha 1 e linha 2, isso começa lá em 2019, né? Em 2022 tem o leilão, 2023 assina o contrato, aí tem todo o rito, né, de licenciamento para começar a obra que nós estamos entregando agora. Então, são projetos que têm que ter uma visão de longo prazo, né, uma visão de estadista, né? Então, várias dessas entregas, né, metrô completo funcionando em 28, vai perpassar o mandato atual do governador, né? Quem vai colher e vai ter essa entrega lá na frente vai ser o próprio. Então, ter esse alinhamento, ter essa visão é fundamental. Quando a gente fala de trilho, nós estamos discutindo também, João, e impacta diretamente Nova Lima, né, a linha 3 do metrô, né? Então, fazer o estudo para a linha 3 que sai da Lagoinha, né, sentido Belvedere. Então, isso é fundamental. Nós não podemos, uma metrópole que é a terceira maior aglomerado urbano, né, do Brasil, ficar, né, dependendo apenas do ônibus como um meio, né, de transporte coletivo. Então, e aí, essa integração, quer dizer, a gente não pode ter um ônibus concorrendo com o metrô, né? Os ônibus, os sistemas municipais, eles têm que carregar passageiros para o metrô, porque é mais eficiente, é mais rápido, né? Então, é isso que a gente tem trabalhado, essa integração para isso é fundamental. E eu fico muito satisfeito de ver entregas concretas, né, acontecendo agora, né, como a gente pode ver, nós estamos com a Estação Nova Dourado 90% concluída, Nova Suíça e Amazonas próxima a 90%. Então, é uma série de investimentos que vem sendo feitos. O metrô de agora, né, ele é totalmente diferente do metrô de 2 anos atrás. Então, eu convido o cidadão a poder usar o metrô. Secretário, só para a gente não perder esse assunto, esse ponto que a prefeita trouxe, que eu fiquei muito impactado com esse número que ela trouxe, de 22 cidades da região metropolitana com trilhos e basicamente para transporte de cargas. Seria possível, dentro dessa ideia, vamos colocar assim, que a prefeita trouxe, sei lá, 4 horários de pico, algo de manhã e final da tarde, meio da tarde, que seja, colocar esses trilhos em algumas dessas cidades para um transporte de passageiros? Claro que não vai ser para 2020, a gente sabe disso, mas pensando nessa estrutura atual, dá para a gente pensar em algo? Porque eu fiquei muito surpreso, viu, prefeita, com esse número que a senhora trouxe. Não, com certeza. Eu falo que a gente, enquanto mineiro, né, aqui nós somos a terra do trem, né? Eu vejo minha avó contando, né? De Minas é o trem. Exatamente, o trem aqui prospera, né? Então eu vejo assim, né? As pessoas de mais idade, né, rodavam aqui o interior, né, nos trens. Eu sou de mais idade. Não, que nada, prefeito, você está cheio de energia. Mas eu falo, a gente tem trabalhado, aí que é importante, assim, né, junto ao próprio governo federal. Então, né, as linhas das concessões ferroviárias são concessões federais, né, e se discute muito, né, a gente tem feito várias interrupções em Brasília para poder também, né, ter o transporte de passageiros sob trilho. Então, eu vejo sim um caminho a ser trabalhado, temos feito esse diálogo, né, é algo que não se constrói da noite para o dia, mas eu não tenho dúvida que é um meio mais eficiente, porque por mais que a gente invista, né, em novas rodovias, né, em ampliar a capacidade da nossa infraestrutura viária, o trem, o metrô são mais eficientes. É verdade. Bom, seguindo aqui com o nosso Fora, a gente fala agora sobre uma obra, polêmica, mas importante, do Rodoanel aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, que segue no centro das discussões sobre mobilidade e também segurança viária. Essa intervenção é apontada como solução para desafogar o anel rodoviário aqui de Belo Horizonte, mas enfrenta impasses que vão de contestações das prefeituras às decisões judiciais que foram tomadas. Vamos conferir a reportagem sobre isso. Anel Rodoviário de Belo Horizonte, BRs 381 040. O que pode ser a solução para o trânsito intenso e perigoso nestas vias em perímetro urbano ganha forma. O Rodoanel da Grande Belo Horizonte. Uma obra que promete ser a maior parceria público-privada da história de Minas Gerais e que tem agradado motoristas.
Melhoraria muito o trânsito e o acidente também, os acidentes que acontecem com frequência nesse pedaço aqui. Eu acredito que se for bem planejado, poderia sim melhorar, né? Porque tanto o trânsito para nós caminhoneiros, né, no geral, como para o cidadão no dia a dia. O projeto, que conta com mais de 3 bilhões de reais vindos do acordo judicial com a Vale por conta do rompimento da barragem em Brumadinho, além de mais 2 bilhões de reais investidos pela concessionária, passa num primeiro momento por 8 cidades: Sabará, Santa Luzia e Vespasiano, depois São José da Lapa, Pedro Leopoldo e Ribeirão das Neves, seguindo por Contagem e Betim. Então é um projeto, uma obra complexa, né? Nós estamos falando de 70 quilômetros de uma rodovia totalmente nova que vai passar pela região metropolitana, que é densamente povoada, né? Passando por 8 municípios. Essa frente está avançando super bem de março para cá. Ao todo, o Rodoanel terá 100 quilômetros de extensão. O projeto foi aprovado em 2023, mas as obras nunca começaram. Um dos motivos é que o traçado inicial tem sido contestado pelas prefeituras de Contagem e Betim. No primeiro momento, havia uma grande preocupação da cidade, que o traçado ele cortava grandes áreas adensadas, né, populadas na cidade, cortava e bloqueava vias em Betim, trazia um impacto significante tanto para a mobilidade quanto para os serviços públicos e para milhares de famílias e empresas instaladas. Em Contagem, o questionamento é de que o Rodoanel passaria por uma área de proteção ambiental próxima à represa Várzea das Flores. Outro percalço surgiu em outubro deste ano. A Justiça Federal suspendeu a licença prévia concedida ao governo do estado, alegando que não foram realizadas as consultas às comunidades quilombolas diretamente impactadas pela obra. Está previsto na legislação, né, uma obra como o Rodoanel, que tem um grande impacto, a gente tem que fazer o processo de consulta livre, prévia informada junto às comunidades tradicionais. O estado, tão logo assinou o contrato, né, tem feito esse trabalho com resultados positivos, né, para as outras comunidades tradicionais, como, por exemplo, os ciganos, como, por exemplo, a Guarda de Congo. A expectativa é de que, com o Rodoanel, o tempo dos deslocamentos na região metropolitana reduza entre 30 e 50 minutos. Além disso, cerca de 5.000 caminhões devem deixar de circular em área urbana todos os dias, principalmente no anel rodoviário. O Rodoanel é imprescindível para a região metropolitana de Belo Horizonte, para o desenvolvimento, mas ele vai abarcar uma parcela relativamente pequena do tráfego existente no Rodoanel. As expectativas é da ordem de retirar 20% do tráfego do atual anel rodoviário. E, de certa forma, então, uma melhoria das condições de trafegabilidade e mobilidade do anel rodoviário. As dúvidas recaem sobre a fiscalização necessária para que o fluxo de veículos pesados seja, de fato, destinado ao Rodoanel. No atual traçado, quem vem do Rio, por exemplo, e vai seguir para Salvador, vai passar de uma distância de 26 para uma distância de 100 quilômetros. Então, quanto mais distante ele for, menos atrativo ele é. Então, a gente realmente vive um conflito onde o traçado nunca vai ser um consenso entre todos os envolvidos. Betim é uma cidade de conexão, né, para chegar em Belo Horizonte, especificamente vindo de São Paulo. Então, a gente acredita que essa conexão ela vai ter mais velocidade, mais dinamismo e a gente vai propiciar ainda mais o fomento da parte logística de Minas. O Rodoanel é um sonho, né, de muitos anos para toda a população, principalmente para os motoristas, né? Bom, como a gente conferiu na reportagem, as prefeituras de Betim e Contagem têm algumas restrições com relação ao traçado original proposto. Então, se os prefeitos Heron e Marília me permitirem, só queria ouvir antes o prefeito João de Nova Lima para saber se no caso de Nova Lima, prefeito, como é que o senhor vê essa construção do Rodoanel? Seja esse traçado original ou se a prefeitura entende que um outro traçado poderia ser interessante? Eu entendo que o Rodoanel, de fato, ele é relevante para a região metropolitana, ele é necessário, ele é urgente. Do aspecto de Nova Lima, hoje o final dele se encontra ali no trevo da Valorec, da Mannesmann. Particularmente, eu defendi a proposta inicial, quando era na BR-040, mais para baixo, né? Entendo que tem desafios ambientais para serem enfrentados nesse sentido. Mas acho que, logisticamente e do aspecto da mobilidade, seria uma solução muito melhor. E o Rodoanel, ele nasce lá em Sabará, termina em Nova Lima, na 040, né? E quero aproveitar essa oportunidade para trazer uma solução que basicamente transforma ele de fato num anel. A gente está fazendo
a ligação Rio de Peixe, que é uma rodovia de 22 quilômetros, que conecta exatamente a 040 a região central, o bairro de Honório Bicalho, em Nova Lima. É uma avenida que está sendo custeada, boa parte dela, pela Vale, canteiro central, 2 vias para cada lado. A gente está licitando ela nesse momento. E com a conexão Nova Lima e Sabará, que nós estamos executando, nós estamos fazendo a parte restante do Rodoanel. Acho que isso sim proporcionará a possibilidade de rodar um anel de fato. Um anel de fato, a região metropolitana. Mas a minha manifestação, a defesa do município de Nova Lima ainda permanece no sentido que a conclusão fosse um pouco mais para baixo, ali na 040, próximo ao Miguelão, próximo ao Vale do Sol. Tá, Heron, Marília, quem quiser pegar, por favor. Bom, é um tema polêmico, um tema que causa muita divergência, mas há de se contextualizar. Teve um primeiro decreto de utilidade pública de 2020, que esse decreto, especificamente para Betim, era uma tragédia, né? Cortava a cidade ao meio, separava escola dos alunos, separava postos de saúde dos usuários da saúde, separava postos de polícia, de policiamento, das zonas quentes de criminalidade. O número de desapropriações era enorme, quase que inviabilizava o projeto, afetava muito a produção industrial da cidade, que é a sua principal atividade econômica. E isso, na época, o então prefeito Vittorio Medioli fez um movimento, juntamente com a própria Marília, que está aqui do meu lado, contra esse decreto de utilidade pública de 2020. De fato, aquele movimento, aquele desenho afetava Betim enormemente e a cidade não poderia aceitar uma situação daquela. Em 2024, já em conversa com o Pedro, ainda na gestão do prefeito Vittorio Medioli, ocorreram algumas mudanças nesse trajeto, nesse traçado dentro de Betim, não sei se Contagem aconteceu isso, mas dentro de Betim aconteceu, melhorou. E aqui em 25, depois de muitas conversas, e aqui eu faço aqui um elogio ao próprio Pedro, que conseguiu intermediar isso junto ao governador, junto ao vice-governador, junto ao secretário de governo, Marcelo Aro, a gente conseguiu ter alterações significativas dentro do traçado de Betim. Na semana passada, na última quarta-feira, estivemos juntos e tivemos um novo decreto de utilidade pública, um DUP de 2025, com algumas alterações envolvendo os empreendedores dentro dessa área. E a gente, Betim, hoje entende que a cidade não é tão afetada como estava no primeiro decreto, como estava no decreto de 24 e agora o decreto de 25. A gente tende, juntamente aqui com o Estado, de acolher essa proposta. É uma coisa ainda polêmica, é uma coisa que afeta, mas entendemos que em nome de 6 milhões de pessoas aqui na região metropolitana, a gente tem condições de avançar. E só para concluir um assunto anterior, eu sou do tempo do subúrbio. Eu pegava o subúrbio lá no centro de Betim, na estação de Betim, no ano de 1981, 82, eu tinha 6 para 7 anos. Do trem, né? Do trem, subúrbio. E desci aqui, na estação central, aqui perto aqui no centro de Belo Horizonte. E eu lembro que levava aí 1h20, 1h40 para a gente poder chegar de Betim a Belo Horizonte de subúrbio. É o tempo que eu hoje gasto para chegar à Band aqui na Rádio Gabale. Então, a Marília está completamente cheia de razão quando defende os trilhos como alternativa de solução para o transporte. E com relação ao Rodoanel, é essa história do DUP de 2020 com o DUP de 2025, que o Estado, com muito diálogo e com muita resiliência, tanto por parte da Prefeitura, enfrentando alguns questionamentos e algumas incompreensões, a gente tem avançado bastante. Tá certo. Prefeita, por favor, sobre o Rodoanel. Ô Lucas, nós tivemos aqui o prefeito de Belo Horizonte, o Damião, falando dos investimentos que já estão sendo feitos no anel rodoviário. Certamente nós teremos uma nova realidade pós essa municipalização e os investimentos que estão sendo feitos. Mas o problema, ele vai continuar em função de um trânsito de carreta pesado, né, que traz muito acidente, muitas mortes, né? Então, hoje, quando todo mundo discute, né, apresenta um clamor para que se tenha uma alternativa viária, alternativa, ela é fundamental. Então, Contagem é a favor de um rodoanel. Não está aqui quem é contra ou quem é a favor. Sim. Agora, o sonho de muitos não pode ser pesadelo para alguns, né? Então, eu diria que hoje o traçado do Rodoanel, ele é um pesadelo para a Contagem.
Se Betim já teve a sua situação resolvida, Contagem ainda não. Porque o traçado do Rodoanel, ele impacta do ponto de vista urbanístico e do ponto de vista ambiental. Contagem, que é uma cidade segregada pela 381, pela 040, pela Via Expressa, é uma cidade desenvolvida, sim, mas é uma cidade que é segregada, que é desintegrada. E fala-se, vamos fazer obras para integrar. Pode fazer um conjunto de intervenções que ajude a integrar, mas não vai resolver o problema da segregação. Nós vamos agora iniciar um grande investimento pela NTT de vias que vão ser sob a 381, que vão ajudar a integrar a cidade, mas não resolve o problema total da integração. Então, hoje, um traçado de rodoanel que deveria circular, que deveria ser um anel, porque se ele termina em Nova Lima, ele passa dentro de Contagem. Paralelo, inclusive, à Via Expressa. Né? Então, é muito importante que o Estado reveja o traçado do rodoanel. De fato, ele ser um anel que circula em Contagem. Se ele já está circulando Betim, ele está passando dentro da minha cidade. Ele é um pesadelo. Então, nós não podemos, né, ficar numa briga de quem é a favor ou contra o rodoanel. Não é isso, né? Não é isso. Nós queremos discutir o traçado, de forma que ele não seja um pesadelo. Nós queremos que ele contorne a cidade. E aí, tem o aspecto urbanístico e tem o aspecto ambiental. Sim. Ele está sob a APA Vargem das Flores, passando na APA Vargem das Flores, que é 50% da minha cidade. Eu não vou ser prefeita daqui a 20 anos, né? Eu vou estar, sei lá onde, né? Mas nós podemos ter problema com água, porque ele passa em área de recarga, perto do espelho d'água, e a gente sabe as repercussões que é passar uma via dentro do município. E de uma área ambiental ainda. Bom, então, eu queria, assim, deixar isso claro, né? Porque até hoje nós não tivemos uma discussão séria com o Estado, como Betim parece ter tido, que resolvesse o problema de Betim. Agora eu estou sozinha, não tem mais como aliado Betim, porque nós lutamos tanto, eu e Bedioli. Você é meu amigo ainda, né? Você me ajuda, então, a convencer o Estado de que não pode ser pesadelo para Contagem. Era um pesadelo para Contagem e para Betim. Agora ficamos nós sozinhos nessa luta. Então eu quero a solidariedade de Betim para convencer e da Grampel, porque nós queremos um anel que contorne a cidades todas. E eu já percebi que vai ter essa solidariedade por parte da Prefeitura de Betim. Olha, a gente vai continuar nesse assunto Rodoanel, até para ouvir o secretário Pedro sobre o assunto também, mas antes a gente faz um break e volta já com o Fórum Band. Você acompanha Fórum Band de Mobilidade Urbana. De volta com o Fórum Band de Mobilidade Urbana, transmitido ao vivo na TV Band Minas e também no nosso YouTube, no canal Band Minas. No nosso bloco anterior, a gente estava falando sobre a construção do Rodoanel da região metropolitana aqui de Belo Horizonte. E a prefeita Marília Campos pediu uma ajuda, pelo amor de Deus, das prefeituras, um auxílio do prefeito de Betim, o Heron Guimarães, do prefeito João, mas enquanto também presidente da Grampel, para que se pense em um novo traçado do Rodoanel, que não atrapalhe tanto a realidade da cidade de Contagem. Por isso, eu queria ouvir agora o secretário Pedro Bruno para saber se a prefeita vai poder ser atendida de alguma maneira e em que pé, na verdade, né, secretário, estão essas discussões que impactam muito, como a prefeita trouxe, a vida do município. Eu queria remeter aqui até a reportagem, né, porque o caminhoneiro falou ali do sonho de ter o Rodoanel. A prefeita falou do pesadelo, né? Eu queria fazer aqui, né, o reconhecimento público e o agradecimento ao prefeito Heron. A gente vem esse ano, né, Heron, dialogando bastante, né, e chegamos aqui, né, num entendimento. Eu não tenho dúvida que o Rodoanel, né, é a principal obra de transformação da mobilidade urbana da região metropolitana. E, prefeito, eu queria te fazer um convite, que a minha agenda está aberta. Vamos ter esse diálogo também, vamos intensificar esse diálogo, porque eu tenho certeza que tem muita desinformação, né, em relação ao Rodoanel. Tenho certeza que a gente vai chegar no entendimento. O Rodoanel, ele é para integrar, ele não é para dividir nenhuma cidade, né? O Rodoanel, né, pena que o prefeito Álvaro não está aqui,
ele vai tirar aí por dia 5 mil caminhões do anel rodoviário. Infelizmente, a gente se depara diariamente com notícias de acidentes, muitas das vezes com vítima fatal no anel rodoviário. Quando a gente olha para a Contagem, prefeito Marília, né, nós vamos tirar, né, todos os caminhões ali que trafegam na João César de Oliveira, no anel rodoviário, na Avenida Amazonas, na 040, na Firmo de Matos, eles vão escoar pelo rodoanel. Eu vou tirar, então, o tráfego pesado de dentro da cidade, que é o que vai acontecer com Betim e Contagem, que são cidades que têm a maior vocação logística. Então, o rodoanel, ele beneficia diretamente, ele é uma rodovia classe mundial, né? Nós vamos ter, por exemplo, em Contagem, né, o acesso, né, pela LMG 808 e a 040, né, ponto de entrada e saída do rodoanel, em Betim, né, na 381, na 262. Então, a gente tira todo esse tráfego pesado, né, da indústria, da logística, de dentro do tecido urbano das cidades e coloca num corredor exclusivo para isso, trazendo o quê? Ganho logístico, redução de acidente. Então, o rodoanel, ele vai transformar a realidade. Nós estamos muito otimistas, tivemos ontem uma decisão judicial, né, importante para a gente poder retomar. Nós estamos na fase pré-operacional, Lucas, né, para começar as obras. Precisamos ter o licenciamento ambiental. Não tem dúvida, nós já temos hoje, né, com o apoio de Betim, né, 7 dos 8 municípios, né, que perpassam os 70 quilômetros do rodoanel, né, anuindo com o projeto. E tenho certeza, prefeito, já deixo meu convite aqui, a agenda está aberta para a gente poder sentar com a sua equipe, dialogar. Eu tenho certeza que nós vamos chegar no entendimento, porque essa obra, ela não pode, né, ela não pode deixar de acontecer. Nós temos pressa, porque a gente tem urgência de melhorar essa logística, de salvar a vida, e é isso que o rodoanel vai trazer. Então, conto com a sua parceria a hora que você quiser. Minha agenda está aberta aqui, o compromisso público, para a gente poder avançar com o rodoanel e também com esse entendimento com Contagem. Ô, Lucas, deixa eu falar aqui, porque não existe desinformação. Nós estamos completamente informados sobre o projeto do rodoanel, assim como Betim tinha as informações. Se Betim hoje não está mais nessa situação, não é porque sentou com o secretário e teve informação, é porque o governo do estado alterou o traçado em Betim. E eu pergunto, existe possibilidade de alterar o traçado em Contagem? Porque se for só uma reunião para eu me informar, para eu saber qual que é o propósito do Estado, eu não irei. Agora, existe disposição para alterar o traçado? Se existir, estou lá nessa reunião o dia que vocês marcarem. Porque para Betim existiu. E eu quero aqui esclarecer, eu não tenho pesadelo com o rodoanel. Eu tenho pesadelo com as tragédias que ocorrem no anel rodoviário. Agora, eu não quero esse pesadelo que ocorre no anel rodoviário ocorrer em Betim, porque eu não quero que esse trânsito que existe no anel rodoviário hoje seja colocado para dentro de Contagem. Então, hoje, o traçado do rodoanel em Betim, ele não passa rasgando Betim. Ele não passa mais dentro de Betim. Houve alteração. Sim. Eu pergunto, existe essa possibilidade para Contagem? Porque senão o Estado vai maltratar a Contagem. E isso eu não posso permitir. Então nós vamos lutar até o fim contra isso. Contra esse maltrato com a cidade de Contagem. Secretário? Prefeito tem que amolecer o coração, prefeito. É claro que existe, né, espaço e diálogo, né? Um empreendimento de 70 quilômetros dentro de uma região altamente conurbada, como é a região metropolitana, ele tem que necessariamente fazer, né, ajustes em relação a isso. Agora, o que é importante dizer? Né? Quando a gente fala, por exemplo, da questão do abastecimento, da segurança hídrica, claro que o Estado nunca vai ser, né, favorável a algo que vai impactar. Agora, o que a gente vê aí, né, Brasil afora, é que grandes empreendimentos de infraestrutura convivem também com a sustentabilidade. Então, eu cito o exemplo, o rodoanel, ele passa muito próximo à Avenida Maracanã. Eu tive lá a oportunidade de visitar com você a Avenida Maracanã, um grande empreendimento que a Prefeitura de Contagem fez, que passa até mais perto de Várzea das Flores do que o rodoanel. Teve impacto? Teve algum? Não, a gente tem medidas, né, para fazer tudo com toda a segurança operacional, ambiental, prefeito. Quando a gente discute, né, a questão, né, do pesadelo, e o que a gente quer evitar e salvar vidas com o rodoanel, eu quero é tirar o tráfego pesado, né, de dentro de Contagem, e não o contrário. Né? É isso que o rodoanel se propõe a fazer. Né? A gente está falando aqui de mobilidade urbana, né? Tem a questão de passageiros e a questão do tráfego pesado da logística. Né? Quando esses dois mundos convivem, é que a gente tem acidente. Então, o rodoanel ele se propõe a ser uma solução. Então, assim, o Estado vai estar sempre, como sempre esteve, aberto ao diálogo. Né? Agora, é importante a gente ter, né, um diálogo construtivo e eu respeito muito seu mandato, sua trajetória. Nós já estivemos lutando junto aí para várias ações em conjunto e aqui não vai ser diferente. Tá certo. Eu só quero esclarecer que a Avenida Maracanã é trânsito local, não é trânsito de caminhões de todo o país. Tá. Né? É muito diferente comparar
Avenida Maracanã com Rodoanel. Tá certo. Porque se a gente pega de novo a história de Betim, Betim mudou o traçado. Tirou esse tráfego pesado de dentro de Betim. É isso que eu quero para Contagem. Mas isso que a mesma situação. Gente... Se isso for possível, Contagem está dentro. E a gente vai continuar acompanhando esse assunto que interessa não só a Contagem, como a região metropolitana. A gente está, infelizmente, se encaminhando para uma reta final aqui do nosso fórum. Eu queria deixar 1 minuto e meio para cada prefeito fazer sua consideração final, trazer alguma coisa que eventualmente não tenha ficado, embora eu acho que o nosso debate tenha sido muito rico e com certeza outros poderão vir a partir de tudo que a gente começou aqui hoje. Prefeito, se o senhor quiser começar, por favor, com 1 minuto e meio. Bom, primeiro eu quero agradecer a Band pelo convite para poder participar desse bate-papo. A gente percebe o quanto o fórum foi valioso, passamos por discussões importantes do metrô, do Rodoanel, também das obras de mobilidade. Eu queria trazer um ponto também que é fundamental, que a gente tem realizado em Nova Lima no transporte público municipal e que a pandemia deixou isso claro para o país, né? A discussão sobre a necessidade do subsídio tarifário. A gente instituiu ele em Nova Lima, a gente tinha tarifas de R$ 4,35 a R$ 6 e pouco, unificamos essa tarifa em R$ 2,00. É claro que isso é caro e aí a gente tem que discutir financiamento, mas isso permitiu ampliar o número de linhas, modernizar a nossa frota e oferecer para o cidadão um sistema equilibrado e mais barato. Hoje a gente saltou no período pré-pandemia de 300 mil usuários por mês para 600 mil usuários por mês no nosso transporte municipal. Com uma tarifa mais barata, com ônibus que tinham uma média de idade de 9 anos, que nós reduzimos para 5, com integração municipal, que o cidadão consegue pegar outras linhas sem ter que pagar uma nova tarifa, e isso foi tudo dentro desse processo de subsídio tarifário. Eu queria também, eu achava importante trazer essa contribuição. E, de uma maneira geral, para concluir a minha participação, é reforçar aquilo que já foi dito, sobre a necessidade de termos uma governança metropolitana e o quanto essa questão da mobilidade afeta a qualidade de vida do cidadão. Essa é a grande razão da gente estar discutindo, porque a gente sabe quantos milhões de cidadãos sofrem na pele diariamente no trânsito para acessar trabalho, educação, estudo, e isso está atrelado à qualidade de vida das pessoas. A gente está empenhado nisso. Aqui é uma grande demonstração que nem sempre existe convergência, mas quando existe diálogo, há caminho para a solução. Perfeito. Quero ver agora o prefeito de Betim, Heron Guimarães, para esse 1 minuto e meio final aqui, por favor, prefeito. Agradecer à Band por essa iniciativa, sobretudo ao Murilo, ao Bernardo, a você, Lucas, pela condução, aos prefeitos aqui presentes. Também deixo aqui o meu pesar ao nosso deputado Caixa, que perdeu o pai e que forçou o nosso prefeito de Belo Horizonte a sair mais cedo, ao João, à Marília, ao Pedro. Acho que nós estamos num caminho certo de discussão. Nós temos aí um pacto pela mobilidade que foi muito puxado pelo próprio governo do Estado, junto com a Grambel, e eu acho que isso pode se intensificar para criar elementos jurídicos que possam, de fato, criar algumas alternativas que venham para ficar. Com relação ao Betim, nós temos feito algumas ações muito importantes, além da questão da mobilidade através das avenidas. Nós estamos num processo licitatório importante, que vai depender também de uma discussão com o Estado, para a gente também não fazer uma coisa atabalhoada. Acabamos de regulamentar o transporte de baixa capacidade, que estava há mais de 20 anos sem uma regulamentação correta. Nós temos iniciativas criativas dentro da cidade, como a própria motovia, que está dando muito sucesso, e acho que é uma colaboração que Betim pode dar também para o próprio Estado e para outras cidades. Com relação ao Estado, nós tivemos muita divergência com relação ao Rodoanel. Temos uma situação que foi pacificada, mas com muito diálogo, e Contagem certamente tem as suas razões para poder ter essas divergências, mas eu acho que com diálogo, com compreensão, a gente vai chegar a um bom termo. Então, deixa eu só pegar, prefeito, porque nosso tempo a gente tem que entregar daqui a pouco a programação. Deixa eu dar 1 minuto e meio para a prefeita conseguir se despedir também. Sim, eu só agradeço a participação e Betim pode contar com um prefeito que está muito atento a essa questão da mobilidade. Obrigado. Prefeita Marília, por favor. Queria cumprimentar a Bandeirantes pela realização desse programa, dizer que é muito importante tornar público, né, esses debates que a gente sempre faz entre nós,
mas é fruto de um esforço, né, que a gente está fazendo grande para resolver o problema da população. Anunciar que em Contagem, no ano que vem, o Sistema Integrado de Mobilidade vai começar a funcionar, porque felizmente as obras vão ficar prontas dos terminais, das estações, vamos estar em estágio bastante adiantado da Avenida Maracanã, o que vai significar um salto muito grande de melhoria da mobilidade na nossa cidade. E óbvio, né, só vai ser garantida se a gente firmar o convênio com o governo do estado para a gente integrar o sistema e a gente construir de fato, talvez, na experiência da região metropolitana, a primeira tarifa unificada de sistema que vai ser Contagem e o sistema de transporte metropolitano. Né? Dizer da importância, finalmente, de ter essa governança. Né? E eu espero que até o ano que vem, quem sabe a gente não faz um outro debate, a gente já tenha avançado em qual é o instrumento jurídico, talvez consórcio, para a gente ter, de fato, uma gestão que melhore, né, a articulação e a integração das cidades da região metropolitana. Prefeito, realmente cronometrado. Secretário, 30 segundos para a gente encerrar para a minha despedida. Só 30, só para o tchau. Só mesmo agradecer, Lucas, dizer, né, da importância do diálogo, da integração para a gente poder avançar. O governo do estado sempre de portas abertas, né, convida a população, né, a andar no metrô novo, né, conhecer as novas, né, estações. Fizemos agora também esse ano a maior renovação da história do transporte metropolitano e eu tenho certeza, por meio do diálogo, da integração e da governança, nós vamos construir um transporte público de melhor qualidade para o cidadão da região metropolitana de Belo Horizonte. Muito obrigado. Secretário, é bom no cronômetro. Obrigado, viu? Obrigado, secretário, prefeito Heron, prefeita Marília, prefeito João Marcelo e, claro, obrigado, sobretudo, a você aí de casa que nos acompanhou aqui nesse Fórum Band de Mobilidade. Essa iniciativa inédita, a gente espera que este encontro contribua para esclarecer, aproximar e acelerar as soluções de mobilidade que a nossa região metropolitana tanto precisa e que essa conversa siga reverberando fora daqui, nas prefeituras, no governo e na vida de cada um de nós que utiliza o transporte todos os dias. Muito obrigado a você que nos acompanhou ao vivo pela TV Band Minas, pelo YouTube e ao longo da programação da Rádio Band News FM. Na sequência tem o Jogo Aberto com a Renata Fã. Um bom dia para todo mundo. Tchau.